Cedo de manhã, duas empregadas caminharam pela propriedade e admiraram sua mestra, a quem consideravam incrível por suas ações. Elas não entendiam como Lady Camila conseguia prever muitos eventos com tanta precisão, e suas previsões sempre ajudaram muito a todos na vida. Ali, as meninas pararam ao notar a própria dama, que passeava pela propriedade assim como elas. Camila acenou para suas assistentes. E se você estava se perguntando como ela sabia de todas essas situações, a dama simplesmente as havia visto centenas de vezes antes. Os eventos que estavam apenas começando na história já eram bastante entediantes para essa garota, pois repetidamente ela assistia Camila sendo intimidada. Além disso, aquela dama vivia de forma tão miserável que foi brutalmente morta por seus próprios entes queridos, que não acreditaram nela. Mas, como a protagonista agora era essa mesma Camila, ela não permitiria, sob nenhuma circunstância, que algo assim acontecesse. Mas isso não era tudo, pois a atual mestra foi de repente chamada pelo nome, pedindo timidamente para que ela se virasse. A garota fez isso e sorriu, pois tinha uma habilidade excepcional que ninguém conhecia. O fato é que ela podia ver fantasmas, tanto em seu mundo quanto neste, e agora um deles estava falando com ela. No entanto, ela não apenas ajudava os fantasmas, ao contrário, pedia ajuda a eles, uma vez que não queriam desaparecer, mas estavam muito ansiosos para, pelo menos, conversar com alguém. Mas mesmo sabendo da trama, a garota acidentalmente teve contato com pessoas que queria evitar, uma das quais era Adrian Sefra, e a segunda, que sempre falava gentilmente com ela, era Pedro Javalon, de quem a dama tinha um certo medo, conhecendo toda a trama da história. Inicialmente percebendo que tudo estava se encaminhando para uma amizade com esses caras perigosos, a atual Camila ficou preocupada. No entanto, agora a dama acreditava em sua própria força, e, portanto, sorriu feliz, acreditando que poderia lidar com absolutamente tudo. O evento mais terrível com a Camila do passado sempre acontecia em uma noite chuvosa, quando, além da chuva, a neve também caía ao chão devido ao frio. A garota gritou por ajuda, mas seu pai apenas a olhou friamente e com raiva, completamente relutante em ajudar. Esta dama era extremamente cruel, então, quando foi falsamente acusada, ninguém quis ajudá-la. Mas desta vez, Camila realmente não tinha culpa, já que a razão de tudo era seu irmão, que também estava amarrado. E, se você pensar assim, então a causa da morte da garota era ridícula, uma vez que ela foi reconhecida como cúmplice da vingança de seu irmão, e Robbie Surfield, que realmente era o culpado por tudo, nem sequer estava disposto a admitir que fez algo errado. Nesse momento, a protagonista sempre sentia pena de Camila, que sofria apenas por causa de sua falsa implicação na vingança fraterna. Apesar de todos os apelos de sua filha, o Duque disse que a tentativa de assassinar seu filho mais velho era um pecado grande demais para pedir até mesmo a seus próprios filhos. E não importava o quanto a mestra gritava que não havia feito nada. Ninguém acreditava na garota, e ela só podia chorar amargamente a cada vez. No final, Rudville Sorefki, que era o filho mais velho do Duque, matou sua irmã e seu irmão mais novo, livrando-se assim de quem tentou matá-lo. O rapaz levantou friamente sua espada sobre a cabeça da dama, e ela congelou de medo, percebendo que não poderia escapar. O último pensamento da garota com o rosto em lágrimas foi que ela havia vivido tão pouco e tão tristemente, e tudo por causa da comunicação com Robbie, a quem agora odiava. A protagonista tinha esse sonho absolutamente todas as noites, e não só isso, fazendo com que ela acordasse horrorizada em sua cama. De vez em quando, a morte de Camila mudava para outros métodos, mas ainda assim, quando acordava, a garota sentia a dor daquela dama como se fosse sua. Ela não tinha ideia do porquê de estar sonhando com essa história, mas estava com muita dor porque não conseguia dormir direito. A única pessoa com quem a garota podia conversar sobre esse período era o fantasma silencioso de alguém da avó perto de sua cama. No entanto, o fantasma não podia ajudar de maneira alguma, então a heroína teve que pensar sozinha sobre por que vinha tendo esse sonho há 20 anos. No entanto, a garota não parou de tentar ouvir a opinião da vovó voadora, perguntando por que isso estava acontecendo. Mas, como muitos outros fantasmas, este também perseguia apenas seus próprios objetivos, e em vez de responder às perguntas de Sarah, apenas pedia ajuda. A própria garota começou a ver fantasmas aos 5 anos, após a morte de sua mãe, mas nunca teve medo deles. Ela rapidamente aprendeu que, não importa o que fosse o fantasma, se você não estivesse com medo, ele não te tocaria. Agora Sarah cresceu e há muito trabalha com sucesso como atriz em um estúdio mundialmente famoso. As cenas em que era necessário filmar variavam em complexidade, mas a garota sempre conseguia facilmente. Portanto, Sarah era frequentemente agradecida pelo seu trabalho, não apenas no final do dia de filmagens, mas até mesmo ao longo de cada cena filmada. Os produtores consideravam a heroína uma profissional em seu campo e ficavam muito felizes quando ela concordava em atuar em seus projetos, por isso frequentemente a elogiavam. Sarah começou a construir sua carreira como atriz reconhecida nacionalmente aos 14 anos, e desde então, apenas
melhorou suas habilidades a cada filmagem. A garota conseguiu sonhar acordada, então não ouviu imediatamente uma voz feminina a chamando. Descobriu-se que sua colega, Jane, tinha vindo agradecê-la pelo conselho que havia sido dado anteriormente. Sarah pensou que essa garota deveria estar em casa agora, mas ela explicou que pediu um tempo livre. Jane disse que conseguiu se despedir adequadamente de sua avó falecida, graças à ajuda da atriz famosa. Quando uma colega mencionou que Sarah podia prever o destino, a heroína riu desajeitadamente, dizendo que isso era bobagem. Na verdade, o fantasma da avó de Jane veio à sua casa pedindo ajuda, então a garota não teve escolha a não ser ajudar. Embora nessa situação, Sarah não se sentisse mal pelo tempo gasto, porque já conheciam sua colega há muito tempo. Então, Jane disse que tinha revirado ao redor da árvore da avó, como a atriz havia dito. Sarah perguntou o que foi encontrado lá. A garota ficou muito surpresa porque encontrou o testamento de sua avó, no qual ela deixou tudo para ela. Diante disso, a atriz riu, dizendo que aparentemente ela sabia como procurar tesouros, e ela mesma estava feliz que a velha não a incomodaria mais com isso. Além disso, agora Sarah finalmente poderia dormir normalmente, sem o sussurro de uma velha inconsolável em seu ouvido. Neste ponto, a atriz decidiu encerrar o diálogo e se despediu, já que tinha tempo livre da filmagem durante o qual queria relaxar. Caminhando para seu quarto no escritório, a garota ouviu o fantasma de sua avó sussurrando gratidão a ela pela ajuda. Ela rapidamente se virou, mas não viu ninguém, o que significava que a velha havia desaparecido deste mundo para sempre. Essa circunstância agradou muito à heroína, então ela se apressou para o quarto para se esconder das pessoas por um tempo. Assim que entrou, Sarah imediatamente caiu em uma cadeira, percebendo como estava cansada pela falta de sono devido à resolução dos problemas dos outros. A garota decidiu fechar os olhos por um momento e tirar um cochilo, esperando que talvez ela nem tivesse aquele sonho e pudesse descansar. Mas não era para ser. Ao adormecer, como sempre, Sarah começou a ter um sonho sobre a forca e a morte de Camila. A morte a cada vez era diferente do que foi da última vez, mas invariavelmente, a garota acordava no momento da morte da dama. Mas então Sarah sentiu o olhar frio e furioso de alguém sobre ela, o que a deixou muito inquieta. Tremendo, a atriz tentou acordar, mas então percebeu que, por alguma razão, não conseguia. Tendo experienciado um ataque de pânico severo, a garota, após várias tentativas, conseguiu abrir os olhos. Erguendo-se rapidamente, Sarah não conseguia entender o que havia acontecido com ela, pois sempre acordava antes de ver Camila morta. Para se distrair, a atriz já havia ido para o set, embora ainda tivesse uma hora de descanso. Ela ainda era assombrada por olhos cheios de raiva e tristeza que havia visto pela primeira vez em 20 anos. Ao se lembrar deles, Sarah estremeceu e se preocupou que continuaria a haver algo semelhante agora, porque o sonho havia mudado. Quando a garota chegou ao set, o roteirista ficou surpreso, mas concordou em começar a filmar mais cedo. Ao pegar o roteiro, a atriz releu a cena desejada várias vezes para lembrar de tudo e se acostumar com o papel. Agora, eles tinham que filmar um momento simples, então Sarah não estava preocupada que não conseguiria lidar com isso. Lendo o roteiro com atenção, a garota não percebeu como o lustre lá em cima começou a oscilar violentamente sem motivo aparente. Mas os atores ao redor rapidamente notaram isso e recuaram por alguma razão sem chamar pela heroína. Como resultado, diante de todos, o lustre se desprendeu de sua montagem no teto e caiu direto sobre a atriz principal. Imediatamente, gritos começaram sobre a necessidade de chamar uma ambulância o mais rápido possível, mas era tarde demais. A garota estava deitada no chão frio, esmagada pelo lustre, e tentava entender o que havia acontecido. Ela olhou para cima e viu um fantasma, mas esse fantasma lembrava muito Sarah de si mesma. Enquanto o fantasma sorria alegremente por algum motivo desconhecido, a heroína perdeu a consciência, e todo o mundo gradualmente se desfocou para ela. Lutando para acordar desses eventos como se fosse de um sonho, a garota se levantou da cama, com gritos protestantes. Então, a atriz ficou surpresa ao perceber que seu corpo estava muito leve, e que ela mesma estava em um lindo vestido e em uma cama macia. Sarah imediatamente cuidadosamente sentiu o rosto, tentando encontrar qualquer dano, pois se lembrava que o lustre havia caído sobre ela. Então a garota viu um espelho à sua frente e conseguiu ver seu rosto, o que a deixou muito surpresa. O fato é que era esse rosto que ela via em seus sonhos, e ao olhar para ele, não percebeu como alguém se aproximou dela. O garoto que se aproximou também era dos sonhos de Sarah, e ela até se lembrava de que seu nome era Robbie Sorfel. Sarah ficou paralisada de espanto, fitando
observando Robbie enquanto tentava entender como havia acabado ali e por que no corpo de Camila. Sendo agora a dama de seus sonhos, a garota decidiu que talvez ainda estivesse sonhando. Tendo um sonho tão estranho, o irmão de Camila gritou com a atriz, fazendo com que ela tremesse as mãos de surpresa, o que foi desagradável para ela. O próprio Robbie decidiu que seu trabalho aqui estava feito, já que chamou sua irmã para comer e, portanto, se virou e voltou. Mas a Camila atual não estava feliz com o fato de que, devido ao complexo de inferioridade dele, esse garoto sempre atacava a irmã do passado. Portanto, levantando-se, a dama deu um tapa na nuca do irmão, pois há muito desejava se vingar dele por sua atitude em relação à garota do sonho. Com tal surpresa, Robbie abriu os olhos e a boca largamente, e já que sua irmã nunca havia sequer tocado nele com um dedo antes, Camila não se sentia culpada, pois acreditava que seu irmão havia feito mais errado do que ela. Aconteceu que a mãe de Camila e Ravi se casou com o Duque após se divorciar de seu primeiro marido, e os filhos da mulher começaram a viver com a criança do homem. Mesmo na infância, Robbie tinha um talento para magia, do qual a criança estava muito feliz, mas infelizmente, ele não podia se comparar ao talento mágico de seu irmão mais velho, Woodville. Foi por causa do complexo de inferioridade que se desenvolveu nele que Ravi decidiu matar Woodville no futuro. Para atingir seu objetivo, o garoto decidiu usar sua irmã, a quem ninguém prestava atenção. Portanto, mesmo agora, Sarah queria bater no garoto, mas entendia que isso seria demais. Robbie não conseguia encontrar as palavras para repreender a garota, pois estava muito surpreso. Devido à surpresa, a atriz, aproveitando a beleza de Camila, parecia triste e perguntou o que havia de errado. A garota disse que fez isso enquanto dormia, e o irmão não poderia se opor agora. Assim, dessa vez, o garoto realmente acreditou na dama, pois ela tinha medo até de tocar as donzelas. Assim, Robbie mais uma vez lembrou à garota que ele estava atrasado por causa dela e foi para o refeitório. Camila tentou se preparar o mais rápido possível e conseguiu alcançar seu irmão na estrada. Pelo caminho, a garota se perguntou se ainda estava dormindo, já que o que estava acontecendo ao seu redor era muito realista. Embora sempre visse a história em primeira pessoa, nunca conseguira mudar os acontecimentos. Além disso, continuava sendo um grande mistério para a atriz porque via seu próprio fantasma e como isso se conectava com o que estava acontecendo com ela. Mas a senhora não tinha mais tempo para pensar sobre tudo isso, pois ela e seu irmão já se aproximavam da sala de jantar. O pai deles, que era o Duque Surfel, já esperava seus filhos, e ainda não havia começado a comer. Camila olhou para o lugar vazio de Woodville e percebeu que agora era o período em que havia um tumulto na região oeste, e o rapaz havia ido para lá. Voltando o olhar para Ravi, a garota lembrou-se de que sua inveja pelo irmão mais velho começaria quando Woodville retornasse com uma grande conquista. Apenas depois de se sentar à mesa e sentir como era real, a atriz pensou em quão problemático seria se ela não pudesse voltar naquele momento. Camila foi assolada por lembranças de seus sonhos sobre uma garota morrendo nas mãos do pai. A senhora olhou para o Duque. Ele estava completamente calmo, mas o olhar em seus olhos era tão frio quanto nos momentos da morte de sua filha. O pai reprochou as crianças por sua tardança, e a atriz, por causa da frieza em sua voz, percebeu que poderia muito bem morrer se ficasse ali. Em resposta à reprovação do pai, Ravi pulou, querendo se defender e transferir toda a culpa para sua irmã. Mas então o rapaz se surpreendeu ao ouvir Camila pedindo desculpas ao Duque pela primeira vez por ter se atrasado. Enquanto isso, a garota, com os olhos brilhando docemente, disse que não conseguia dormir há muito tempo, então acabou dormindo demais. O Duque franziu a testa, pois normalmente a senhora sempre ficava em silêncio durante as refeições. Enquanto isso, os servos já estavam trazendo a comida preparada para o jantar e colocando-a na mesa. Como sempre, a criada educadamente, mas sendo a última, serviu comida para a senhorita Camila. Enquanto ninguém prestava atenção nela, a assistente se apressou em se afastar e sair. Na verdade, a garota deu o seu melhor para esconder sua risada porque sabia que a comida de Camila mais uma vez havia sido estragada no sonho. Por muito tempo, a filha do Duque foi atormentada por algumas das criadas, o que continuou até a mesa de jantar. Mas Sarah não era Camila, e por isso sabia como punir as criadas por estragarem novamente a comida. A senhora decidiu que a melhor maneira de punir as empregadas seria fazê-lo pelas mãos de seu pai, então se voltava para ele. Portanto, Camila disse com um sorriso que queria se redimir por ter se atrasado, e por isso cometeu um erro. Esse ato de sua irmã assustou Ravi, já que ela nunca havia feito tal coisa antes, e o rapaz duvidava se ela realmente havia acordado. O Duque decidiu aceitar tal pedido de desculpas em nome de sua filha, e calmamente pegou o bife que havia sido cortado para ele, colocando imediatamente o pedaço na boca. Nesse momento, o homem ficou muito surpreso com o gosto da carne, pois estava muito salgada. A garota exalou aliviada, já que agora as redes estavam estendidas, e ela esperava pela reação
de seu pai. A atriz sentiu pena da velha Camila, que não conseguia se defender, mas ela era diferente dela. Assim, fingindo um grande arrependimento, a senhora pulou e pediu ao pai para não comer seu bife, enquanto a irmã implorava ao Duque para devolver seu prato. Ravi sentou-se sem entender nada. Aqui, o rosto do Duque se distorceu de raiva, e ele perguntou se suas filhas sempre traziam tais pratos. Camila pressionou as mãos ao peito, pois era atriz, e sabia muito bem como mostrar um arrependimento sincero. Mas a própria garota mal conseguia conter um sorriso maligno, porque entendia que as criadas não poderiam escapar da punição. Ela já podia imaginar os rostos dos infratores derrotados, que claramente não esperavam que a senhora fizesse o que queria. Então agora a heroína decidiu contar a toda a família por que Camila sempre comia tão pouco. Depois de ouvir sua filha, o Duque disse que conversariam um pouco mais tarde, mas agora ele queria punir aqueles que se atreveram a ofendê-la. A senhora ficou muito feliz que o Duque até mataria para salvar sua reputação, embora não tivesse demonstrado. Cerca de uma semana depois, Camila ainda acordou no corpo da garota do sonho e não entendia como parar isso. A garota não sabia se havia morrido e sido transportada para cá ou se estava em coma, e isso ainda era um sonho. A senhora realmente odiava toda essa situação em que se encontrava, mas então houve uma batida na porta de seu quarto. A porta se abriu e sua assistente Dona, que acordava a senhora todas as manhãs, entrou no quarto. A criada estava preocupada com o fato de que a senhora estava comendo quase nada ultimamente, ao que Camila respondeu que não tinha apetite depois da situação à mesa. O Duque ordenou que fizessem uma cuidadosa inspeção na comida que foi trazida para sua filha. Além disso, os cozinheiros, no geral, começaram a se comportar com mais cuidado, embora inicialmente não fossem culpados pelo que aconteceu. Quanto às criadas que abusaram da senhora, foram demitidas sem sequer receber pagamento. Mas ainda assim, a atriz só queria acordar, então não comeu. Mas a dona não gostou disso. Portanto, a criada mais uma vez convidou a chefe pessoalmente para o quarto da senhora, mas ela não estava nem um pouco feliz com isso. Dona disse que desta vez o chefe trouxe comida, cujo sabor ele tinha 100% de certeza. Mas o prato do chefe foi novamente feito com maçãs, e a senhora não gostava delas. Então não comeu a comida preparada. Esta não foi a primeira vez que o orgulhoso chefe foi chamado à atenção por um fantasma, que aparentemente havia sido seu professor durante sua vida. E agora o chefe morto não podia influenciar a culinária de seu aluno, que considerava indigno. A garota fez o possível para ignorar todos os gritos do cozinheiro fantasma, para que ele não soubesse que ela pudesse ouvi-lo e vê-lo. Neste momento, na Academia Fabler, 2 alunos caminhavam por seus corredores e discutiam sobre Camille. O loiro perguntou ao moreno se ele havia ouvido algo sobre a garota de quem havia muitos rumores. O estudante considerou seriamente a filha do Duque Sorfel muito estranho por causa de suas várias travessuras, mas seu interlocutor não se importava. Ele apenas pediu para seguir as palavras de seu amigo, já que ainda estavam falando sobre a filha do Duque. Então, o cara que zombava da Lady Sorfel notou a silhueta de um aluno à frente e ficou assustado. Ele imediatamente sugeriu que seu amigo fosse na direção oposta, mas o homem de cabelo escuro não entendeu o que estava acontecendo. O aluno explicou que o cara à sua frente tinha um caráter muito ruim e era melhor ele ficar fora de vista. Como se sentisse que alguém estava falando dele, Adrian Sefra virou-se para o corredor, mas além dele, não havia mais ninguém por perto, já que todos preferiam evitar o cara. Pela primeira vez, quando o aluno do chefe provou sua comida, um fogo inextinguível acendeu-se no coração do garoto. Mesmo assim, ele decidiu que definitivamente aprenderia a cozinhar algo assim e ficaria feliz com isso. O cara considerava a torta de maçã que seu mentor lhe ensinou como a base de todos os pratos de sua vida. No entanto, agora Camila lhe desferia golpe após golpe, nunca terminando a comida do chefe atual. De fato, a comida do cozinheiro era deliciosa, mas a menina não queria comer o que lhe era dado, apenas cozinhar sem pensar em seu gosto. Mais uma vez, o cara tentou insistir na torta de maçã, mas a menina fez uma careta ao vê-la. O cozinheiro acreditava que a dama deveria ser grata apenas por ter provado sua comida. Todas as palavras do aluno azarado, assim como sua abordagem à culinária, irritaram muito o mentor falecido. O chefe chamado Pierre gritou mais uma vez para o cara que a dama não gostava de maçãs, mas tudo era inútil. Olhando para o fantasma, a atriz pensou que durante sua vida no show business tinha se acostumado a pessoas rudes, mas Pierre a envergonhava mesmo como fantasma. O ex-chefe era barulhento demais, então a dama tinha medo de imaginar como ele era em vida. Como resultado, para acalmar o fantasma que xingava, Camila disse a seu aluno que ela experimentaria a comida. A garota calmamente pegou um garfo e quebrou um pedaço da torta de maçã, provando-a. Mas assim que a experimentou, a menina imediatamente colocou o garfo para baixo e afastou o prato, porque não pretendia mais comer, e virando a cabeça de forma ousada para o lado, Camila disse que não havia provado, o que surpreendeu o cara. Em resposta às lamentações do cozinheiro, a menina disse que a torta
torta estava faltando 1 grama de canela, o que o silenciou. Então a dama deu uma lição ao chefe sobre como ele não deveria se importar com quem come o quê, porque ela não gostava de maçãs. Camila terminou seu discurso com as palavras de que se ninguém precisava do prato do cozinheiro, então não era diferente de lixo. O chefe atual imediatamente se lembrou de que seu mentor uma vez disse a mesma coisa. Então, bravo consigo mesmo por tal atitude descuidada em relação à culinária, o cara saiu correndo, prometendo voltar logo. Camila acenou para ele e então não pôde resistir e ainda se virou para o fantasma. A dama pediu ao chefe Pierre para também deixar seu quarto, mas o fantasma não acreditou imediatamente que ela o tivesse visto. O homem imediatamente tentou descobrir se a menina realmente se dirigia a ele, mas a dama foi para a cama. No entanto, o fantasma, maravilhado com esse fato, não estava disposto a desistir assim tão facilmente. Em vez disso, um pouco mais tarde, ele chamou outro fantasma, convencendo-o de que Camila estava falando com ele. Esse fantasma era um ex-mordomo chamado Darren, que não acreditava particularmente na veracidade das palavras de seu amigo. Os fantasmas discutiram um pouco sobre o fato de que, embora estivessem mortos, ainda tinham suas memórias e nunca antes tinham ouvido ou notado que uma dama poderia se comunicar com fantasmas. O mordomo rapidamente percebeu que tudo o que podiam fazer agora era esperar e observar o comportamento da garota. Durante vários dias seguidos, eles permaneceram no quarto de Camila enquanto ela estava irritada por não conseguir voltar à sua vida. A garota absolutamente não entendia como poderia sobreviver neste mundo e o que fazer. No final, a dama decidiu cuidar urgentemente de sua reputação, que havia sido danificada pelas travessuras da Camila anterior. Afinal, a causa da morte daquela garota foi justamente a perjúrio, embora ela não tivesse a intenção de matar ninguém. Pierre observava cuidadosamente o tormento da atriz e se perguntava como se aproximar dela, enquanto a dama pensava que deveria melhorar seu relacionamento com seu pai. O chefe decidiu perguntar se ela podia ouvi-lo. Camila ainda tentava não prestar atenção aos fantasmas, mas o chefe fantasma não parava de chamá-la constantemente. Pierre até começou a fazer caretas na frente de sua senhora quando percebeu que a dama não estava respondendo. Isso enfureceu cada vez mais a atriz, que sabia como interpretar as emoções necessárias, mas não sabia como conter as suas. Portanto, muito irritada, Camila perguntou em voz alta: "E daí se ela vê fantasmas?" A garota imediatamente afirmou que não resolveria nenhum de seus problemas. Então seria melhor que eles fossem embora. No entanto, exatamente naquele momento, os fantasmas não estavam ouvindo a senhora, pois estavam muito felizes por ela poder ouvi-los. A dama só pôde suspirar, observando enquanto Pierre continuava a fazer caretas e perguntando se ela os via. No final, a dama estava muito cansada do diálogo com o ex-mordomo e o cozinheiro, então suspirou tristemente. A dama caiu na cama e perguntou em voz alta como o duque gostaria dela. Imagine a surpresa de Camila quando os fantasmas disseram que podiam ajudá-la com isso. Acontece que o mordomo Darren trabalhava na propriedade nos tempos em que o duque nem estava em seus planos, e Pierre cozinhou pessoalmente para o pai da garota muitas vezes, já que na infância ele era ainda mais exigente. Portanto, o falecido perguntou a Camila se ela precisava de conselhos sobre como obter a aprovação do duque. Os olhos da dama imediatamente brilharam de alegria, pois com essa informação, os fantasmas poderiam realmente ajudá-la muito. Um pouco mais tarde, o pai da garota veio ao seu jardim favorito pela primeira vez em muito tempo para desfrutar das flores. Então o homem viu uma silhueta feminina à sua frente e se aproximou para ver quem estava lá. O duque reconheceu aquela garota como sua filha, que por algum motivo estava calmamente colhendo flores em um buquê. No entanto, o pai temia que Camila pudesse destruir as flores como aconteceu da última vez. Então a Lady destruiu completamente o canteiro de rosas, e ninguém entendeu por que ela precisava disso, mas as flores do jardim nebuloso eram muito diferentes das rosas. Então o duque agarrou a menina pelos ombros em pânico. De surpresa, Camila deixou cair das mãos o buquê que havia cuidadosamente coletado para seu próprio pai. Ofegante, a menina imediatamente se abaixou para pegar as flores antes que tivessem tempo de murchar. Com um olhar triste, a Lady disse ao pai que estava apenas pegando flores nebulosas. O duque ficou surpreso com isso, já que não havia notado sua filha entre as plantas antes. Então a menina acrescentou que queria decorar o quarto de seu pai porque ele adorava essas flores. O homem, perplexo, perguntou se ele havia entendido corretamente sua filha, e ela assentiu afirmativamente. Camila sorriu sinceramente e alegremente para seu pai, mostrando com toda a sua aparência que não planejava nada de mal. Enquanto isso, a atriz observava atentamente as
emoções do homem, pois sabia como considerar o que as outras pessoas estavam sentindo. E naquele momento, a menina viu que o Duque estava em grande choque com a ideia da filha. Continuando a agir de acordo com seu plano, a Lady perguntou tristemente se tinha feito algo errado. A isso, o homem hesitante respondeu que ela poderia fazer o que quisesse, e a atriz imediatamente prometeu trazer flores para seus aposentos. O Duque amava flores nebulosas porque sua mãe as plantou e cuidou delas com carinho. Então, seguindo o conselho do fantasma, Camila deu a seu pai um buquê dessas flores. A Lady percebeu que, ao dar as flores, não havia a frieza habitual no olhar do homem. Virando-se, ela foi para seu quarto, pensando que estava dando passos na direção certa, melhorando seu relacionamento com o pai. Camila compreendeu que não seria tão fácil remover a frieza e a desconfiança de seus diálogos. Portanto, ao abrir a porta para seus aposentos, a Lady decidiu prosseguir com seu próximo plano. Uma semana depois, o Duque estava sentado em seu escritório e escutava um relatório sobre os assuntos da propriedade. Seu filho, seu braço direito Jacter, compartilhou todas as informações que havia coletado, falando especialmente sobre as conquistas de seu filho mais velho, Rudeville. Depois de contar tudo o que conseguiu reunir, o rapaz notou que seu mestre não comentava muito sobre as informações, mas o Duque ainda não conseguia parar de pensar no comportamento da filha e no fato de que ela havia coletado flores para ele. Durante toda a semana, a menina trocou prontamente um buquê por outro, coletando flores frescas. Portanto, o homem perguntou ao assistente como Camila havia se alimentado nos últimos dias. Mas Jacter não estava preparado para tal pergunta, o que irritou o cavalheiro. Mas o rapaz se comprometeu a descobrir rapidamente. Então houve uma batida na porta do escritório, e o mordomo Rube, que decidiu alimentar o Duque mais cedo por causa de sua partida a negócios, entrou com comida. O braço direito imediatamente se virou para o mordomo, já que havia terminado seu relatório e não queria que o cavalheiro ficasse irritado pela falta de informações sobre sua filha. Enquanto Rube observava seu mestre, ele se mudou de sua cadeira de trabalho para uma macia, destinada a refeições. O cavalheiro percebeu que o mordomo não estava se afastando, mas pediu que não prestasse atenção nele. Então, o homem finalmente começou a comer, e desde a primeira colher, ficou muito surpreendido com o sabor. Essa comida o lembrou de algo que ele havia comido há muito tempo, quando criança, e que gostou muito. Naquele tempo, uma comida com esse sabor era preparada para ele por seu chefe favorito, Pierre, que infelizmente morreu há muito tempo. Portanto, o cavalheiro perguntou se Gerald conseguiria realmente recriar a receita de Pierre, ao que Rube respondeu que não era o cozinheiro quem havia preparado a sopa. O homem ficou surpreso com essa circunstância e, imediatamente, pediu para saber quem exatamente preparou a comida. O mordomo, sorrindo alegremente, respondeu que a Lady Camila havia feito o jantar. Olhando para a tigela de sopa, o pai pensou profundamente porque não conseguia acreditar que sua filha a havia preparado. Nesse momento, o próprio cozinheiro provou a sopa feita pela menina e também ficou muito surpreso com seu sabor. Essa cor dourada e aroma requintado lembravam Gerald da sopa do chefe Pierre. A Lady, vendo perfeitamente as emoções do rapaz, contudo perguntou como ele tinha gostado da comida. Em completo choque, o cozinheiro exclamou como a menina conseguiu cozinhar algo tão maravilhoso. Em resposta, Camila apenas sorriu, não querendo revelar seus segredos culinários, e naquele momento olhou para o fantasma porque só conseguiu isso graças a ele. Pierre fez um sinal de positivo para a menina e piscou, muito satisfeito com o trabalho realizado. O segredo deles era que Camila permitiu que o fantasma se transferisse para seu corpo e, assim, preparasse a comida. Pierre morreu de repente, e Gerald nunca aprendeu a receita de sua sopa. Então agora ele estava muito invejoso da Lady. Então a Lady chamou o cozinheiro com uma voz suave, que fez um arrepio descer pelas costas do rapaz. A menina lembrou que eles tinham um acordo, e como ele gostou de sua sopa, ele deveria fazer o que ela dizia. O cozinheiro ficou muito assustado com essa circunstância, pois não sabia exatamente o que a menina desejaria. Camila insinuou ao rapaz que seu pescoço já estava doendo de olhar para cima para ele, para que ele se ajoelhasse um pouco. O rapaz gritou confiante que a Lady nunca conseguiria cozinhar melhor do que ele, e assim ele mesmo sugeriu que, se ela o surpreendesse, ele mesmo se ajoelharia diante dela. Camila ficou ofendida com o tom impudente do cozinheiro, então decidiu mostrar a ele quem era a chefe a qualquer custo. E agora Gerald não teve escolha a não ser ranger os dentes de frustração, pois perdeu a discussão. Portanto, o rapaz obedientemente se ajoelhou e inclinou a cabeça, admitindo sua derrota. Naquela mesma noite, Camila sentou-se em seus aposentos e bebeu chá contente, pois estava cansada do dia. A única coisa que a impedia de desfrutar plenamente da paz eram os fantasmas voando por perto. Pierre e Darren sussurravam um para o outro, às vezes olhando para a Lady, o que a irritava. No final, a Lady não aguentou e chamou os fantasmas, dizendo que queria fazer uma pergunta a eles.
Camila via fantasmas há mais de 20 anos e durante esse tempo, ela percebeu que eles simplesmente não ajudavam. Portanto, a senhora começou o diálogo de forma muito delicada e primeiro agradeceu ao mordomo e ao cozinheiro pela ajuda com as flores e a sopa. Ela também acrescentou que sentia que precisaria da ajuda deles mais de uma vez porque, para sobreviver neste mundo e elevar a reputação de Camila, era necessário conhecimento. Portanto, a própria garota queria oferecer aos espíritos a possibilidade de cumprir sua última vontade em troca de ajuda. Os fantasmas ouviram em silêncio a conversa da senhora, sem entender exatamente a que ela estava se referindo. Então a atriz perguntou diretamente aos fantasmas o que exatamente eles queriam dela. Darren e Pierre se olharam, repetindo a inesperada pergunta de sua senhora. De repente, para a grande surpresa de Camila, os fantasmas começaram a rir alto, mas inofensivamente, da sua pergunta. Quando se acalmaram, Pierre explicou que ele só queria uma coisa, ou seja, cozinhar. A senhora imediatamente pensou que então teria que arrumar a mesa e realizar uma cerimônia memorial. O cozinheiro continuou falando sobre como apenas cozinhar o fazia verdadeiramente feliz. Portanto, o fantasma agradeceu educadamente a senhora por lhe dar essa oportunidade. Novamente percebendo que os dois realmente não queriam falar sobre seus desejos específicos, a atriz decidiu deixá-los em paz. Além disso, Darren acrescentou que ele só queria ajudar a família em luto da maneira que fosse possível. O mordomo ficou feliz que a senhora conseguiu fazer o duque sorrir ao coletar flores nebulosas para ele. Portanto, agradeceu a Camila pela ajuda. Embora ela planejasse agradecer, a garota não conseguiu entender por que esses fantasmas eram tão bons. Mas isso apenas funcionou a seu favor. A única coisa é que a atriz não gostou do fato de que Pierre e Darren se lamentavam por não poderem usar sua mão de obra mais. Mas como não tinham nenhum pedido especial, a senhora não pôde ajudar a fazê-los desaparecer. Portanto, curvando-se educadamente, Camila pediu a seus amigos fantasmagóricos que continuassem a ajudá-la. 10 dias depois, Pierre alegremente ajudou a senhora a preparar uma deliciosa bebida de vinho. Gerald estava prestes a morder os próprios cotovelos quando viu como o coquetel da garota ficou maravilhoso. Mas Camila não planejava revelar seus segredos, então ela apenas sorriu maliciosamente. Após aquele incidente com a sopa, a senhora começou a cozinhar todas as noites, o que deixava o cozinheiro fantasma feliz, e o vivo estava irritado por não entender por que ela cozinhava melhor do que ele. O rapaz até pensou que a senhora havia encontrado o livro de receitas do seu mentor, e foi por isso que tudo estava dando certo para ela. Além disso, o atual chefe não gostou muito do comportamento da garota, que havia mudado muito ultimamente. Por algum motivo, a senhora se movia pela cozinha como se trabalhasse lá há muitos anos. No fim, Gerald não conseguiu se conter e pediu permissão para experimentar a bebida, e a senhora concordou. O rapaz pegou a colher com ansiedade e a levou à boca, sem saber o que esperar. O cozinheiro ficou muito surpreso porque sempre fez tudo de acordo com a receita, mas seu resultado foi diferente. Aproximando-se do rapaz, a garota perguntou-lhe se estava gostoso, e ele elogiou hesitante a bebida espessa. Camila percebeu que o cozinheiro estava se agarrando ao pouco orgulho que ainda tinha, então perguntou se ele queria a receita. A senhora acrescentou que se ele quisesse saber, precisava ser gentil e amável, e então ela lhe diria exatamente como ele prepara a comida. Sentado de joelhos, Gerald fechou as mãos enquanto planejava fazer algo que não queria fazer. O rapaz deliberadamente fez sua expressão o mais doce possível e perguntou se a senhora agora lhe daria a receita. Mas ao contrário do que pensava, Camila fez uma careta e pediu que ele nunca mais falasse assim. Então o mordomo olhou para a cozinha, pois já estava pronto, para servir as bebidas aos convidados. A garota rapidamente acrescentou o último ingrediente à bebida espessa e a levou nas mãos de seu assistente. Camila estava completamente confiante no prato que havia preparado, então entregou a bandeja a Ruby com um sorriso. Ao sair da cozinha, o mordomo se virou para ver o que aconteceria sem ele. Aconteceu que a senhora tinha colocado o sempre rabugento cozinheiro de joelhos, e ele não ousou discutir com ela. Isso fez o homem rir, pois sabia que o cozinheiro tinha um temperamento difícil, mas a senhora conseguiu acalmá-lo. Ao caminhar pelo corredor, Rob tentou entender por que a filha do duque havia mudado tanto e se tornado tão interessante, mas ele nunca teve tempo de encontrar uma resposta porque chegou ao salão onde o duque estava conversando com seus convidados. Ao ouvir o mordomo, o pai de Camila imediatamente lhe permitiu entrar, mas não mostrou sua alegria por causa disso. Ruby anunciou que a senhora havia preparado uma sobremesa para seu pai e fez o mesmo para os convidados. Todos os convidados ficaram agradavelmente surpresos com o sabor da sobremesa, pois não sabiam das habilidades da garota. E ninguém poupou elogios, comentando sobre o quanto a filha do duque havia mudado. O próprio pai estava incrivelmente orgulhoso naquele momento e, portanto, sentou-se contente e ouviu
ouviu os convidados. O Duque comentou casualmente, como se estivesse dizendo que nada era necessário, mas a garota cozinhou de qualquer maneira. Robbie, assistindo a tudo isso, percebeu que o cavalheiro queria exibir sua filha. Então, um dos convidados colocou o copo sobre a mesa e disse em um tom malicioso que isso era realmente surpreendente. O rapaz começou a falar sobre como Camila havia feito tantas coisas ruins e agora finalmente estava corrigindo seus erros. Ele riu e sugeriu que a garota simplesmente estava fazendo as pazes com todos. Esses discursos do homem irritaram profundamente o Duque, que começou a se orgulhar de sua filha. O pai não aguentou e se lembrou que o convidado havia dito que não bebia vinho, o que significava que ele não tinha direito à sobremesa feita com vinho. Portanto, o Duque exigiu que a sobremesa fosse dada a ele para que pudesse desfrutar dos esforços de Camila em vez do rapaz que não bebia vinho. O mordomo obedeceu e levou a bebida espessa do infeliz brincalhão, deixando-o sem nada. Somente naquele momento, o rapaz percebeu que havia feito algo errado, mas não entendeu o que exatamente. Neste momento, a senhora estava caminhando pelo corredor e discutindo com o fantasma o que eles cozinhariam no dia seguinte. A moça estava completamente alheia ao fato de que seu irmão a estava esperando à frente e queria conversar. Apenas no último momento, Camila notou Robbie e fez uma pausa. A própria garota chamou o rapaz, o que ele não esperava, já que não se atrevia a falar com ela. Como resultado, ele teve que sair de seu esconderijo, o que fez, após o que perguntou o que sua irmã estava fazendo. A atriz não conseguia prever uma pergunta tão inesperada e, portanto, congelou no lugar por algum tempo. Recuando um pouco, a garota perguntou o que exatamente seu irmão queria dizer. O rapaz explicou que estava falando sobre sua culinária diária, o que não acontecia anteriormente. A isso, a moça respondeu que ele não deveria se importar, e o irmão ficou muito irritado. De repente, Robbie perguntou se Camila realmente achava que o Duque a aceitaria depois de tudo. A atriz não entendia por que seu irmão estava tão preocupado com sua irmã, já que eles não eram próximos. O rapaz de repente sussurrou com raiva que ninguém na família os apreciava, o que assustou Camila, pois ela nunca pensou que Robbie pensasse nela dessa forma. A moça se perguntou se o que estava fazendo agora lembrava seu irmão de sua infância. Enquanto isso, o rapaz lhe disse para não perder tempo, pois isso não levaria a lugar nenhum, mas a garota respondeu que sabia disso perfeitamente bem, mesmo sem ele, e não estava ansiosa para se tornar parte dessa família. Robbie queria saber por que sua irmã estava tentando, mas ela fugiu, dizendo que era hora de dormir. Quando o rapaz a chamou, a moça desacelerou e disse que só queria sobreviver. Isso deixou Robbie tão confuso que ele se calou e não tentou mais falar com a garota. Camila, voltando para seu quarto, pensou que não precisava de uma família. Na manhã seguinte, a moça tomou chá calmamente, enquanto os fantasmas a observavam sob seu olhar constante. A garota não conseguia relaxar e descansar. Portanto, suspirando, a moça perguntou o que exatamente os espíritos queriam saber, já que estavam sempre olhando para ela. Ocorreu que Pierre e Darren estavam interessados em saber por que a moça disse que queria sobreviver. Camila entendeu que, se contasse a verdade sobre seu sonho, eles não acreditariam. Portanto, a atriz usou suas habilidades de atuação e respondeu que todos querem viver. Os espíritos não puderam objetar porque essa afirmação era lógica, então eles se calaram. Então a moça se lembrou de que, se os fantasmas podiam se mover pela propriedade, eles deveriam saber onde um objeto estava enterrado. Portanto, após pensar um pouco, Camila finalmente decidiu pedir ajuda a Pierre e Darren. Mas, primeiro, ela perguntou se os dois tinham ouvido sobre o incidente envolvendo-a no canteiro de flores. Então as empregadas riram do passado, já que Camila enterrou seu anel em algum lugar em um dos canteiros do jardim. Em busca dele, a garota destruiu quase todo o jardim, mas tudo foi em vão. Então a moça nunca revelou o verdadeiro motivo, e todos, mais uma vez, decidiram que ela estava apenas louca. Além disso, naquele dia, o Duque repreendeu muito sua filha porque temia que ela chegasse às flores nebulosas. Mas agora, graças à ajuda dos fantasmas, a atriz sabia exatamente onde o anel estava. Então ela não precisava remexer nos canteiros de flores e ficar bravo com as empregadas por suas piadas cruéis. Rapidamente, ela encontrou o anel que era tão importante para a antiga dona e que ela não conseguia encontrar. Pierre imediatamente começou a resmungar com a garota por não ter pedido ajuda a eles na busca antes. Darren entrou no diálogo e disse, em tom apagado, que os fantasmas podiam fazer muito se você entrasse em contato com eles. Embora os amigos oferecessem ajuda, a moça recusou, dizendo que resolveria seus problemas sozinha. Camila já tinha uma ideia de por onde começar e como exatamente se vingar deles. Neste momento, a atriz queria lidar com seus ofendedores passados que ainda eram empregados e riam dela, mas os assistentes não sabiam que agora estavam impotentes diante da nova mestre, e ela queria tirar proveito disso. Após completar todos
todos os preparativos, a moça chamou os 3 que a ofenderam para suas próprias câmaras. As empregadas não compreenderam por que a mestre de repente precisaria delas, já que acreditavam que continuariam sem punição. Uma das assistentes disse com confiança que o bom comportamento de Camila não duraria muito e que poderiam continuar a rir dela. Mas assim que abriram as portas das câmaras da mestre, a opinião das 3 empregadas mudou imediatamente. O corpo de Camila apareceu diante delas, parecendo como se tivesse morrido recentemente. A principal instigadora das piadas caiu no chão de surpresa, pois estava muito assustada. Após examinar a cena, ela concluiu que a moça cometeu suicídio ingerindo pílulas. Não querendo atrair atenção indesejada, a empregada imediatamente gritou para suas amigas fecharem as portas. O rapaz obedientemente correu até a porta e a trancou para que ninguém pudesse entrar ou sair. A assistente, que era a mais jovem entre as 3, imediatamente começou a chorar de medo. Enquanto isso, a outra garota continuou a olhar em volta, tentando descobrir o que fazer. Então, ela notou um envelope perto de Camila e decidiu lê-lo. Todas as empregadas se reuniram em torno da carta deixada por sua mestre porque queriam entender do que se tratava. Acontece que, na carta, Camila pediu para culpar os próprios empregados que agora aliam por sua morte. Então a empregada imediatamente disse que essa carta deveria ser descartada urgentemente. Nesse momento, a atriz abriu ligeiramente os olhos, pois decidiu que era hora de interpretar a próxima cena. Chamando o trio, ela os assustou muito, dizendo que a sorte não estava do lado deles. Rindo, a garota perguntou se eles realmente achavam que poderiam encontrar seu corpo morto primeiro, enquanto Camila se sentava orgulhosamente na cama, divertindo-se com a situação. As empregadas tentaram se reerguer. A empregada mais experiente ainda não conseguia acreditar que aquela era a mesma moça a quem estavam zombando. Uma leve pânico começou entre as assistentes, pois não conseguiam entender se a senhora estava morta ou não. Dissipando suas dúvidas, Camila disse que estava bem segura de se fazer de morta. A garota não conseguia entender se aquela idiota estava realmente rindo delas agora. Aqui, a moça acrescentou que qualquer pretensão pode sempre ser transformada em realidade, e a atriz, ameaçando diretamente, disse que poderia ir para a cozinha uma noite e nunca mais sair. Muito em breve, eles iriam procurá-la e a encontrariam na cozinha com uma carta e pílulas nas mãos. A criada não suportou isso e gritou se Camila realmente os estava ameaçando. Mas a isso, a senhora respondeu que só ameaçam aqueles que podem oferecer algo em troca. Aproximando-se abruptamente da ofensa, Camila disse que poderia simplesmente pisar em tais insetos patéticos. Isso realmente assustou o rapaz e a garota, que estavam apenas seguindo seu amigo. Assim, os 3 servos se ajoelharam e pediram perdão por suas travessuras, dizendo que não fariam isso novamente. Ao ouvir isso, Camila sorriu e perguntou se eles sabiam o que deveriam fazer agora. Os servos olharam para sua senhora, surpresos, perguntando o que ela queria dizer. Então, a senhora disse que queria que eles encontrassem seu anel imediatamente. Em pânico, os ajudantes correram imediatamente para o jardim, pois ainda se lembravam do lugar onde enterraram o anel quando partiram. A senhora soltou um suspiro de alívio, pois estava bastante cansada de interpretar o papel de vilã desde as primeiras cenas. A atriz percebeu que interpretar um vilão era muito interessante, mas exigia muita força. A senhora estava tão imersa em seus pensamentos que não percebeu imediatamente que fantasmas haviam aparecido em seu quarto novamente. Camila perguntou qual era o problema, e eles responderam que estavam surpresos com seu comportamento, de uma maneira boa. A isso, a senhora se gabou que uma vez até recebeu um prêmio por melhor papel de vilão, mas os espíritos não entenderam do que ela estava falando, uma vez que não havia tais prêmios neste mundo. Então, Darien lembrou que a garota já havia encontrado seu anel e perguntou por que ela enviou os servos para procurá-lo, imaginando como os ofensa estavam tentando em vão encontrar o objeto que eles mesmos esconderam. A atriz sorriu e então explicou ao mordomo que queria que aqueles 3 recebessem o que mereciam. Nesse momento, os servos ainda estavam tentando encontrar o anel, apesar do crepúsculo que caía. No entanto, onde quer que olhassem, era vazio. A garota até começou a pensar que o anel já havia sido levado e vendido. Então, a companhia foi notada por um dos associados do duque, que estava andando pela propriedade à noite. O homem chamou os servos, perguntando o que estavam fazendo ali, o que os deixou assustados. Aconteceu que o mordomo Rob os viu e imediatamente informou o mestre sobre o que havia acontecido. Na manhã seguinte, o duque bateu o punho na mesa com raiva ao saber que os servos haviam roubado um legado da família. Ruby acrescentou que a razão pela qual Camille danificou
danificou as flores uma vez foi porque a senhora estava procurando um anel. O pai se perguntou por que sua filha não lhe disse imediatamente o que estava errado, mas aceitou a punição. Para resolver isso, o homem pediu ao mordomo que trouxesse a garota, e ele imediatamente se despediu. Sozinho, o pai começou a pensar sobre suas ações enquanto as lamentava. O duque pensou que deveria ser difícil para Camila se comunicar com ele, já que ele era seu padrasto. No entanto, ele não podia permitir que os servos zombassem até mesmo de sua própria filha. Um pouco mais tarde, a senhora entrou no escritório de bom humor, perguntando por que havia sido chamada. Antes que a senhora tivesse tempo de lidar com os infratores, algo já havia acontecido, mas ela estava concentrada e pronta. De forma inesperada para a atriz, seu pai perguntou por que ela não lhe dissera sobre o anel perdido. O duque começou a repreender a garota silenciosamente por só agora ter tomado conhecimento desse incidente. Vendo seu pai, Camila não conseguia entender por que ele estava tão zangado com isso. A atriz não acreditava muito que o homem pudesse confiar em sua filha em tão pouco tempo. O duque, enquanto isso, sem saber como iniciar um diálogo, suspirou e pensou um pouco. Então, ainda tristemente, o pai disse que a senhora deveria ter lhe contado o que aconteceu. A garota ficou surpresa ao ver que o homem lamentava o que havia feito, uma vez que, segundo o enredo de O Sonho, ele não tinha pena de Camila. E agora, graças aos esforços da atriz, a atitude do pai que matou sua filha aparentemente mudara para melhor. No entanto, a senhora não conseguia se acostumar com a ideia de que haviam se tornado tão próximos. Agora Camila estava tentando encontrar palavras para descobrir como continuar o diálogo. No final, ela afirmou que seu pai estava tão ocupado que não queria incomodá-lo com seus problemas. O homem levantou-se, declarando que não era sua filha quem deveria pedir perdão, mas aqueles servos. A raiva misturada com arrependimento mais uma vez dominou o homem, e ele até ficou em silêncio. Então, o pai disse que a garota poderia vir a ele a qualquer momento e lhe contar qualquer coisa. Ele pediu sinceramente à filha que sempre falasse com ele primeiro, o que a surpreendeu. Camila não esperava que o duque a olhasse com tanta ternura. Portanto, ao voltar para seu quarto, a senhora pegou um mapa para pensar se deveria fugir. Os espíritos imediatamente perguntaram o que a senhora estava fazendo, e ela respondeu que estava estudando o mapa. Os fantasmas ficaram assustados ao ouvir que Camila estava planejando fugir, mas a garota os acalmou. A atriz disse que talvez não precisasse fugir, mas não poderia garantir isso. Era perigoso para ela confiar apenas na atitude do duque, pois outro de seus assassinos em breve chegaria, nomeadamente o filho mais velho e nativo da família triste chamado Hoodville, que é um poderoso mágico e espadachim. Enquanto a senhora estava sentada completamente imersa em seus pensamentos, um assistente veio até ela. Ela era a dona, que convidou a senhora para tomar chá com o duque, uma vez que ele já estava à espera. Camila aceitou calmamente o convite para o chá, pois ela mesma já havia pensado sobre isso. A garota percebeu que, como seu pai a convidou, significava que seu relacionamento realmente havia melhorado. Rapidamente se aprontando, a atriz dirigiu-se imediatamente para a festa do chá para não fazer o homem esperar. Mas mesmo ao se aproximar, Camila viu alguém que a fez franzir a testa. Aconteceu que o duque não convidou apenas ela para tomar chá, mas outra pessoa aguardava o início da festa do chá. Essa pessoa era seu irmão Ravi, que a senhora nunca esperou ver ali. Assim que viu sua irmã, o rapaz sorriu docemente e a convidou para se sentar, desempenhando excelently o papel de uma menina dócil. A atriz aceitou calmamente este convite, mas na verdade, ela estava irritada porque seu irmão também não falava com ela de forma gentil em privado. Como era impossível sair da festa do chá, a dama sentou-se em seu lugar, pensando que parecia a ela que, por algum motivo, seu irmão estava de bom humor, o que era raro. Justo quando ela começou a pensar no que poderia ter deixado Ravi tão feliz, ele mesmo se gabou de que havia sido escolhido na academia para uma demonstração. Camila não esperava que esse dia chegasse tão rápido na história e, por isso, não estava pronta. O fato é que, uma vez por ano, uma demonstração é realizada na torre mágica da academia e apenas os magos mais talentosos e experientes são convidados, e Ravi era considerado um deles. Agora, a dama entendeu por que seu irmão não escondia sua alegria. Então, um servo irrompeu na sala, interrompendo a festa do chá, pois tinha novidades. Ele informou que Hoodville havia encontrado independentemente a sede do inimigo e derrotado a todos. Essa notícia deixou o duque tão contente que ele saltou e esqueceu completamente de seu filho caçula. Ravi ficou visivelmente triste com isso, mas seu pai não prestou mais atenção nele. Apenas Camila percebeu o quanto a falta de atenção do pai afetava seu irmão. No entanto, ela não esperava nada diferente, sabendo muito bem que a sorte não estava do lado de Ravi. Camila entendeu que o pior de tudo era que o banquete de retorno de Hoodville era no mesmo dia da demonstração, e, de fato, isso era muito difícil para o rapaz.
Então, ele se despediu e apressou-se em sair, apesar das ofertas de ficar e conversar com ela. O irmão de Camila também se despediu de seu pai, dizendo que também tinha compromissos. E o duque despediu calmamente seus filhos, notando a festa do chá, já que estava mais interessado em conversar com seu assistente sobre Hoodville. Nesse momento, a dama apressou-se atrás de Ravi para alcançá-lo e conversar com ele. Era muito difícil para o rapaz agora, pois ele trabalhava muito, mas nunca recebia reconhecimento. Ravi até pensou que deveria ter aprendido magia negra e ido para o campo de batalha, mas então sua irmã o chamou, dizendo que ele era um ótimo rapaz por conseguir chegar à demonstração. No entanto, o irmão inicialmente não entendeu a veracidade das palavras da garota, e, portanto, perguntou por que ela estava zombando dele. Mas Camila não desistiu e disse novamente que apenas os melhores dos melhores são enviados ali. Ela então terminou o diálogo, mas ao sair, colocou a mão no ombro de Ravi para apoiá-lo. A dama disse mais uma vez que ele era incrível, o que finalmente emocionou o rapaz, embora ele mesmo não esperasse isso. A irmã não mais viu isso desde que saiu, mas o irmão ficou muito impressionado com suas palavras. O ponto todo era que as duas palavras que Ravi queria ouvir de seu pai foram ditas por Camila. Alguns dias depois, a dama se preparava para um evento, e Dona ficou feliz em ajudá-la com isso. A criada assegurou que no banquete a dama seria a mais bonita entre todas. A atriz concordou que a dama anterior teve muita sorte com sua aparência. Além disso, Dona sabia como trabalhar com a beleza de Camila, sempre fazendo-a parecer melhor. Desde que o irmão mais velho voltou para casa, há banquetes todos os dias, o que a dama não gosta muito. No entanto, ela precisava se destacar. Então, todos os dias, a garota escolhia uma nova roupa. Então, ela ouviu a voz de Ravi, que por algum motivo lhe pediu para não criar novos problemas. A dama perguntou se ele realmente queria discutir novamente do nada, mas o irmão explicou que ela se comportou mal na última festa, o que a atriz admitiu. Então ela acrescentou alegremente que, embora isso fosse culpa dela, ela gostou. Camila fez uma encenação de como agarrou a garota pelo cabelo, o que confundiu o rapaz. Então, a dama olhou para o traje de seu irmão e perguntou se ele tinha comprado um novo para a ocasião especial. Ravi rapidamente disse que nunca iria ao banquete, acontecesse o que acontecesse. Então sua irmã o surpreendeu lembrando-o de que ele já tinha uma demonstração mágica naquele dia. O rapaz não acreditava que aquela garota conseguisse lembrar corretamente a data do seu evento, mas na verdade, ele se sentiu triste porque gostaria de receber atenção. A atriz de repente sussurrou que se ele não escolhesse a roupa certa, seria comparado aos outros. A isso, o irmão respondeu que roupas não são tão importantes em um banquete. Você só precisa não chamar muita atenção para si mesmo. Em resposta a isso, a dama mais uma vez levantou o punho como se estivesse segurando alguém pelo cabelo, fazendo o rapaz franzir a testa. Nesse momento, todos os trabalhadores estavam a todo vapor se preparando para o banquete, tentando chegar a tempo. Assim que Ravi andou pela rua, completamente despreocupado, não querendo compartilhar a alegria com os outros, ele estava triste que seu irmão mais velho era discutido até fora da propriedade. Para tentar não pensar nisso, o rapaz cerrou os punhos e se afastou. Naquele momento, Ravi concluiu pessoalmente que, com ou sem família, ele ainda estava sozinho. Essa mesma noite, o irmão do meio veio para a demonstração. Pouco antes de começá-la, ele ficou apartado de todos e tentou não prestar atenção em ninguém, para que não o incomodassem também. Então, seu colega de classe, Jail, se aproximou, o que era estranho porque eles não se comunicavam. Ravi imediatamente ficou tenso, porque esse cara nunca havia falado com ele antes. Mas então Jail disse que o considerava um dos melhores magos do curso, como muitos outros. Ravi ia relaxar quando ouviu alguém chamando seu interlocutor. Aconteceu que sua mãe e irmã, que já estavam sentadas à mesa, vieram apoiar Jail. O rapaz acenou feliz de volta, agradecendo-lhes por seu apoio tão necessário, e então se virou abruptamente para Ravi para olhar suas emoções naquele momento. De forma inesperada para o filho da família triste, Jail perguntou onde estava sua família. Seu colega começou a lamentar de forma brincalhona que era impossível que ninguém aparecesse. Só agora ficou claro para Ravi, porque claramente aquele não era seu amigo. O rapaz reuniu todas as suas forças e disse que ninguém deveria se importar se alguém o apoiasse ou não. A isso, Jail sorriu de forma muito astuta, e Ravi percebeu que algo ruim estava prestes a acontecer. E de fato, um colega de classe disse que desde que o filho mais velho chegou à família Sorefel, o filho do meio não era mais tão necessário. Embora Ravi estivesse preparado para tais palavras, ele ainda ficou ofendido. O rapaz tentou lutar contra suas emoções por algum tempo, mas seus olhos ainda estavam cheios de raiva, sem temer ninguém. Robbie, de repente, levantou a mão
mão e a balançou em direção a seu colega. Joelle imediatamente se cobriu com as mãos, mas seu irmão apenas colocou a mão em seu ombro e disse que sua família era a única coisa da qual ele poderia se orgulhar. O garoto que veio zombar de Robbie não esperava isso de forma alguma. Enquanto isso, o filho de Sorefel sussurrou no ouvido de seu colega que sabia muito bem como o professor o ajudou. Afastando-se, ele acrescentou que se você tem dinheiro, então a vida é definitivamente maravilhosa. Neste ponto, Joelle não pôde mais conter suas emoções, mas ele as mostrou a todos, gritando alto que Robbie era um bastardo. De repente, os garotos perceberam um homem que não deveria estar na demonstração e então congelaram de maneira constrangedora. Descobriu-se que Camila estava se preparando de manhã para apoiar não Redville, mas Ravi. A situação em que ninguém vem até você era conhecida da atriz desde a infância. Sendo Sarah, a menina ouvia constantemente sussurros maldosos sobre ela de todos os lados. Além disso, seus pais constantemente a xingavam e gritavam, culpando sua filha pelos problemas. A pequena Sarah ouvia tudo perfeitamente, mas apenas observava silenciosamente o que estava acontecendo. Portanto, olhando agora para a vida de Camila e Ravi, a atriz lembrou-se de seu passado. Pelo menos Donna tratava a senhora bem, pelo que a senhora lhe agradeceu. Se ela não tivesse se tornado uma atriz popular, nunca teria conseguido o reconhecimento de que precisava. Mas sob outras circunstâncias, a menina poderia ter enlouquecido exatamente como Robbie. Então agora, Camila veio aqui para tentar mudar isso. Neste momento, o irmão foi chamado ao palco, e ele foi forçado a desviar sua mente de sua irmã. Olhando para o garoto, Camila percebeu que ainda estava irritada por ele estar a usando por causa de seu complexo de inferioridade, mas ainda assim se preocupava que o garoto pudesse se sentir sozinho, e ela conhecia isso. É por isso que Camila decidiu apoiar seu irmão, sabendo o quão importante isso era para ele. Então, ela desejou que ele não perdesse para nenhum idiota como Joelle, e que se saísse, bem. Desta vez, Robbie realmente brilhou e ficou sinceramente feliz que tudo estava dando certo para ele. Camila, que assistia a esse momento com tristeza muitas vezes, agora também estava finalmente feliz. Quando tudo acabou e todos começaram a sair, o irmão se aproximou da irmã e perguntou o que ela estava fazendo ali. O que mais confundiu o garoto foi que a garota apareceu na demonstração com um traje muito bonito. Robbie não entendia de jeito nenhum quando a senhora aprendeu a enfatizar sua beleza. Para isso, Camila respondeu que ela mesma não sabia muito bem por que queria fazer isso. Tudo porque a atriz não podia contar a verdade ao seu irmão, então teve que procurar desculpas bobas. Assim, Robbie concluiu que não havia sentido em sequer perguntar algo àquela criança. Então o garoto chamou sua irmã para que pudesse apenas ir para casa, o que surpreendeu a garota. O irmão se virou e perguntou há quanto tempo ela tinha que esperar porque a demonstração havia acabado. Essas palavras dele causaram outro ataque de surpresa em Camila, que não esperava tal comportamento. A garota sorriu imperceptivelmente porque nunca em sua vida um garoto havia esperado por ela antes. Correndo até seu irmão, a senhora declarou que o rosto dele era mais bonito do que a nuca. Embora isso estivesse fora de contexto, o garoto não entendia o que isso significava, mas Camila apenas riu sem explicar nada. Neste momento, o duque colocou a mão no ombro do filho mais velho, agradecendo-o por ter vindo ao banquete. Rudeville estava muito atrasado, mas seu pai não tinha intenção de repreendê-lo por isso. O garoto respondeu calmamente ao duque que não foi difícil para ele vir da frente. Em resposta, o pai lamentou que as outras duas crianças não estivessem com eles para apoiá-los agora. Como o homem rapidamente liberou o filho, ele foi para seu quarto pensando em sua família. No caminho, através da janela, ele viu sua irmã e irmão voltando juntos de uma demonstração mágica na academia. O filho mais velho achou interessante que Camila cuidasse de Robbie pela primeira vez em sua vida. Na carruagem, o irmão e a irmã rapidamente chegaram à propriedade, e como já estava tarde, era hora de ir para seus quartos. Camila percebeu que havia sons de celebração vindo da propriedade, o que significava que o banquete ainda não havia terminado, mas a senhora deliberadamente comeu o jantar ainda mais devagar, só para não encontrar Redville. Ravi disse que ainda apareceria no banquete e perguntou o que sua irmã faria, mas a garota não queria encontrar seu assassino ainda, então se recusou a ir ao banquete. Nos sonhos, a maioria das vezes ela morria nas mãos de seu irmão mais velho, e portanto não estava ansiosa para se comunicar com ele com sua espada. Rudeville muitas vezes ou cortava a cabeça de Camila ou perfurava seu coração. Na manhã seguinte, a atriz se impôs a tarefa de aprender a pelo menos entender um pouco as emoções de seu irmão mais velho pelo rosto dele. Enquanto isso, a garota percebeu que havia chovido um pouco à noite, pois todo o chão e a grama estavam molhados.
A senhora pensou que se conseguisse o favor do duque, não deveria ser morta. Ela estava tão perdida em seus pensamentos que não percebeu como alguém se aproximou dela. Essa pessoa era Woodville, que por algum motivo decidiu encontrar a garota na propriedade. A senhora não esperava ouvir a voz de ninguém e, portanto, tropeçou acidentalmente. Então ela conseguiu se virar de forma elegante porque usou todas as suas habilidades de atuação. Virando-se, a atriz olhou cuidadosamente para quem veio até ela e ficou muito surpresa ao encontrar seu irmão mais velho, já que ela ainda não queria vê-lo. Camila congelou no lugar, pensando que esse homem havia se esquecido completamente dela. A garota entendia que não havia sentido em irritar novamente seu potencial assassino, então ela puxou um sorriso de orelha a orelha e sorriu muito alegremente para Redville. A senhora disse que estava colhendo flores diretamente para ele e estava feliz que pudessem se encontrar. Para confirmar suas palavras, a irmã entregou ao irmão um buquê recém-colhido de flores nebulosas. Woodville aceitou as flores, mas ao mesmo tempo, seu rosto permaneceu quase inalterado, o que era ruim para a garota Camila, mesmo que ele não gostasse das flores. Não houve reação alguma da parte dele. Para não continuar adivinhando o que seu irmão mais velho pensava, a atriz apressou-se a se despedir dele, dizendo que ainda tinha coisas a fazer. Um pouco depois, o mordomo perguntou por que o jovem mestre precisava daquele buquê de flores. A isso, Woodville respondeu calmamente que lhe foram dadas, o que surpreendeu Ruba. O mordomo pensou que gostaria de apertar a mão daquele destemor que ousou dar um buquê ao seu filho mais velho. O homem pediu que o buquê fosse colocado em um vaso, mas Woodville não o entregou. Em vez disso, o rapaz disse confiantemente e brevemente que eram dele, o que surpreendeu Ruby. O mordomo tentou explicar que não estava pensando em levar o buquê embora, mas não adiantou. Inesperadamente, o rapaz disse que era a primeira vez que aquela criança lhe dava um presente. Ruby não entendeu de quem exatamente ele estava falando e tentou descobrir, mas não conseguiu, já que Woodville silenciou bem no meio do diálogo. Não havia nada que se pudesse fazer sobre isso. No final, o filho mais velho disse que ia para seu quarto, e o mordomo não o incomodou. O rapaz sorriu pela primeira vez em muito tempo porque Camila o chamou de irmão. Durante o almoço, a garota pensou seriamente que iria enlouquecer de tanto esforço. Agora tinha que pensar ainda mais cuidadosamente em cada passo e vigiar Woodville. Muito rapidamente, os servos colocaram comida deliciosa e recém-preparada na mesa de jantar. Então, o filho mais velho lembrou-se de como uma vez descobriu que a comida de Camila tinha sido estragada. Então ele entregou sua porção à dama, exigindo que ela trocasse os pratos com ele. A garota não teve tempo nem de objetar antes que seu irmão pegasse sua comida e começasse a comer imediatamente. Enquanto Camila estava brava com seu irmão mais velho, o duque perguntou ao irmão mais novo como foi sua demonstração, e Woodville ficou imediatamente feliz. O pai pediu desculpas por não ter prestado muita atenção a esse incidente, mas o filho não se ofendeu. O fato de que o duque prestou atenção a Woodville surpreendeu um pouco Camila. Então o homem virou-se para ela e chamou seu nome, o que surpreendeu ainda mais a dama, mas ela não mostrou. Seu pai disse com um sorriso que tudo tinha sido resolvido e que ela logo poderia voltar para a academia. A atriz esqueceu completamente que agora era o recesso da primavera e que em breve teria que estudar. A única coisa era que seu pai sugeriu que ela mudasse a direção de seus estudos, mas a dama não se lembrava de onde estava estudando, então não mudou nada. A atriz percebeu imediatamente que quando seus estudos começassem, sua vida se transformaria em uma dor de cabeça completa. O que mais a incomodava era não querer cruzar caminhos com certas pessoas, mas ela entendia que teria que agir de acordo com a situação. No entanto, a lembrança da atual Camila não deixava os dois caras mais perigosos da academia, que ela pretendia evitar. Enquanto a dama estava pensativa, o duque de repente disse que lhe trouxeram chocolate novo. Ele também acrescentou que as flores nebulosas murcharam um pouco, e a garota percebeu que precisavam ser trazidas novas. Woodville, que estava sentado perto, ficou perplexo que sua irmã não entendesse a implicação oculta. O rapaz tentou descobrir se a dama realmente perdeu tudo, e ela realmente não sabia de nada. Camila se perguntou quando conseguiu perder o fio do diálogo, mas não chegou a lugar nenhum. Como resultado, a atriz decidiu continuar apenas comendo, e não pensar em algo que não estava claro. E Woodville não pôde deixar de sorrir porque adivinhou que o próprio duque havia convidado sua filha para o chá. A única coisa que o rapaz não entendeu foi por que se sentia tão orgulhoso de sua irmã. Algumas horas depois, Woodville foi ao escritório de seu pai para ajudá-lo em alguns negócios. O duque perguntou no que seu filho estava pensando, e ele respondeu que estava organizando as sobremesas, já que Camila não gostava de maçãs. Seu irmão riscou tudo que era feito delas. Somente depois
Depois disso, ele ficou completamente satisfeito com seu trabalho porque sabia que agradaria sua irmã. Inesperadamente, em uma conversa com seu pai, o filho admitiu que ouviu como os servos zombavam de Camila e estava ciente dos pratos estragados. Portanto, Woodville perguntou o que o Duque fez com os servos, e ele se perguntou se deveria responder ou não. Um pouco depois, o homem ainda respondeu que garantiu que eles nunca mais conseguiriam um emprego em lugar nenhum. Então, o pai perguntou com desconfiança se seu filho tinha encontrado um desses pratos, e ele baixou a cabeça. Embora não quisesse, Woodville ainda admitiu que era assim e pediu perdão pelo seu silêncio. O pai perdoou seu filho e passou para o próximo assunto do diálogo deles, tirando algo do bolso interno. Esse item resultou ser um medalhão dentro do qual deveria haver uma besta divina, mas não conseguiram encontrá-la no Império Fabler. Os 3 ducados estavam sob a proteção de animais divinos, e Sorfel estava sob a proteção do tigre branco. O segundo ducado, chamado Sefra, estava sob a proteção de um animal divino como o lobo negro. E, finalmente, o terceiro ducado, chamado Javalon, era defendido por uma águia vermelha. A família Triste já teve uma besta divina, mas o duque anterior morreu envenenado e não teve tempo de entregar a besta. O duque compreendeu que sua reputação não mudaria devido à ausência da besta, mas as outras 2 famílias o pressionavam. O homem até pensou que era hora de desistir e parar de ser um tigre, já que 3 gerações não conseguiram encontrá-lo. Naquele momento, o filho mais velho chamou seu pai, e ele mudou de ideia sobre desistir e deixar a busca. O que mais irritou o duque foi que ele teve que ouvir zombarias das outras 2 famílias com animais divinos. Quanto a Camila, ela estava voltando para seus aposentos do jardim e não se sentia muito bem. Então, Darren apareceu de repente na frente dela e disse que tinha um pedido para ela. O mordomo disse que gostaria que a garota conhecesse alguém, mas ela tinha que ir até ele. Assim que a dama ouviu que também se tratava de um fantasma, ela imediatamente recusou, pois não estava de bom humor. A dama ficou surpresa ao notar que o espírito estava claramente nervoso quando ela não quis ir com ele. No entanto, a dama ainda disse que iria para suas câmaras, explicando que tinha problemas estomacais. Camila sentiu-se um pouco culpada, uma vez que o mordomo a havia ajudado mais de uma vez. No entanto, ela não queria que fantasmas se aglomerassem ao seu redor constantemente. Portanto, a menina despediu-se rapidamente, e para sua surpresa, Darren desistiu rapidamente. Mas a dama nem sequer suspeitava que essas visitas do espírito eram apenas o começo, porque o fantasma a incomodava onde quer que pudesse, mesmo à noite, e enquanto a dama estava jantando com sua família. Ela absolutamente não conseguia responder a ele. Cada vez que Darren dizia que este espírito realmente queria ver sua dama, Camila percebia que era uma ilusão e que o fantasma havia desistido rapidamente. No final, a menina não aguentou mais e gritou para o mordomo parar de incomodá-la. Darren imediatamente fez uma expressão muito trágica e triste, porque ele nem sequer pensou em recuar. Suspirando, a dama concordou em encontrar-se com o espírito sobre o qual o mordomo falava tanto. A única coisa que ela esclareceu foi se este fantasma era um habitante, mas Darren não sabia tal coisa. Então a dama explicou que um habitante é um espírito que não pode deixar seu território, e ela estava certa. O mordomo elogiou Camila por sua inteligência, e ela perguntou onde aquele espírito estava, inclinado galantemente, e Darren disse que certamente veria a menina até o local. Quando as pessoas pensam sobre os lugares de fantasmas, sempre nomeiam cemitérios ou as casas de família dos mortos. No entanto, Camila sabia que, por algum motivo, os espíritos raramente assombram tais lugares. Os mortos consideram desagradável estar perto de seus corpos mortos. No entanto, naquele momento, a dama estava no cemitério, e havia muitos fantasmas ali. A menina pensou que, como este era o cemitério da família Triste, grandes personalidades deveriam estar enterradas ali. Naquele momento, o mordomo chamou a dama e ela perdeu seu fio de pensamento e, portanto, o seguiu. A atriz notou que a sepultura a qual chegaram estava claramente bem cuidada. A única coisa que a incomodou foi o fato de que, em um dia tão ensolarado, a dama foi obrigada a caminhar pelo cemitério. Mas, felizmente para Camila, Darren de repente parou e disse que haviam chegado ao lugar certo. Camila ouviu um espírito que ainda não havia aparecido no ar perguntando se ela era a garota certa, e o mordomo confirmou. Enquanto tinha tempo, a menina prestou atenção à inscrição na lápide e percebeu que este fantasma havia morrido há muito tempo. Então o espírito perguntou se Camila realmente podia vê-lo e ouvi-lo. Ouvindo a confirmação disso, o fantasma ficou claramente muito feliz, pois riu alegremente
imediatamente antes que o falecido desconhecido lhe pedisse um favor. A atriz pediu permissão para fazer-lhe uma pergunta, olhando de perto para o falecido Trisayondinono Duque da família Triste. A dama perguntou se ele realmente tinha essa genética. Referia-se ao fato de que o duque falecido estava completamente careca. Sem responder à pergunta da dama, o homem disse que era seu dever entregar a besta divina ao próximo duque, mas ele morreu primeiro. Portanto, o fantasma ficou contente que a dama não pudesse apenas vê-lo, mas também ouvi-lo, porque o duque falecido queria que a menina encontrasse o ovo da besta divina para ele. Camila ficou extremamente surpresa, pois não esperava tal responsabilidade que foi de repente colocada sobre ela. Um pouco mais tarde, a dama estava bebendo chá, tentando aceitar o fato de que agora teria que procurar pelo ovo da besta. Ela compreendia todas as circunstâncias, mas também sabia que não poderia encontrar acidentalmente o que 3 gerações haviam procurado. O que mais a atriz temia era o interrogatório, cuja consequência a impediria de explicar qualquer coisa. Camila tinha certeza de que, não importa qual desculpa ela inventasse, ainda a considerariam louca. Enquanto isso, Darren fazia vários elogios à dama, alegrando-se por ela estar ajudando o espírito do duque. A dama decidiu perguntar brincando se ela não havia sido tão bonita antes, o que perplexou o fantasma. O mordomo tentou se justificar, dizendo que achava que aquele vestido era o que mais combinava com a menina, mas ela apenas o afastou. Naquele momento, outras pessoas além de Camila chegaram ao cemitério, mas ela não as notou, e os 3 rapazes que visitaram o local por razões pessoais imediatamente reconheceram a filha do Duque Sforza. Os amigos perguntaram a Pedro Chavalov se ele sabia o que aquela dama estava fazendo ali, mas o próprio garoto ficou surpreso ao vê-la. Mas o que mais surpreendeu aquele grupo foi que a menina não se apressou em direção ao rapaz ruivo. Todo o ponto era que a atriz não tinha a intenção de se aproximar dos rapazes, e além disso, estava muito preocupada com seus próprios problemas. Pedro disse que era rude considerar Camila sua marionete pessoal porque a menina estava correndo atrás dele, mas seus amigos continuaram a argumentar isso para ele, lembrando como ela pegou as coisas dos rapazes e não as devolveu. No entanto, quando olharam para Camila, concluíram que ela parecia diferente hoje. Por algum motivo, Javalon decidiu se afastar dos rapazes, dizendo que já havia feito tudo o que queria, mas ao sair, ele deu uma olhada rápida na dama e sorriu misteriosamente. Ele não sabia os motivos pelos quais a menina acabou no cemitério, mas estava interessado. A dama continuou preocupada até a noite, pensando que o ovo da besta estava nas profundezas do lago. Percebendo que não conseguiria dormir porque estava com sede, Camila olhou para a chaleira, mas não havia água lá. Para não incomodar sua assistente Dona a essa hora tão tardia, a atriz decidiu ir à cozinha buscar água. Aproximando-se da cozinha, ficou surpresa ao ver uma luz vindo do cômodo. Isso apenas significava que alguém já estava na cozinha a essa hora tão tarde. Como a curiosidade tomou conta, a menina não pensou 2 vezes em voltar. Em vez disso, ela abriu silenciosamente a porta da cozinha e olhou para dentro. Surpresa, pois seu irmão Robbie estava sentado na cozinha, bebendo chá enquanto comia a comida que lhe havia sido preparada e lia o jornal. A dama entrou e perguntou se o garoto estava fazendo um lanche noturno. Em resposta, Robbie começou a resmungar porque sua irmã não estava dormindo a essa hora, mas foi para a cozinha. Camila respondeu calmamente que não queria perturbar os servos e foi beber água. O rapaz disse que nenhum dos assistentes estava dormindo e então perguntou por que a irmã se sentou ao seu lado. Camila sorriu e disse que gostava de ver alguém comer porque isso era calmante. O irmão tentou resmungar, mas logo percebeu que era inútil e mudou de ideia sobre expelir a senhora. A senhora realmente começou a observar seu irmão. Comer porque ouviu que isso o ajudava a dormir. Robbie estava tão concentrado em ler enquanto comia que não prestou atenção imediatamente em sua irmã. Naquele momento, ela estava sentada com os olhos fechados, mas não importava o quanto o rapaz a mandasse para o quarto, a garota não foi. Como resultado, Camila adormeceu bem à mesa e Robbie não pôde impedir. Após pensar, o irmão percebeu que em qualquer outro momento, ele simplesmente teria ficado irritado com a senhora, mas agora não podia fazer isso. Em vez disso, levantou-se da mesa e se aproximou de sua irmã um pouco hesitante, se perguntando o que fazer. Então Camila se sobressaltou e Robbie teve medo de que a cozinha pudesse estar muito fria para ela. O rapaz estava prestes a levar a garota para o quarto quando, de repente, a voz de seu irmão mais velho o assustou por algum motivo. Rudeville também não estava dormindo e agora, ao chegar à cozinha, queria levar a senhora para o quarto. Antes que Robbie pudesse até mesmo proferir uma palavra, o irmão mais velho pegou sua irmã nos braços e disse que cuidaria dela. Essas ações de Rudeville surpreenderam muito o mais novo, mas ele não descobriu nada naquele momento. Além disso, o rapaz segurou
segurando a garota nos braços, pediu silêncio para não acordá-la. Na manhã seguinte, Camila acordou cedo e não tinha absolutamente ideia do que havia acontecido quando adormeceu. Além disso, a senhora não conseguia nem mesmo dizer exatamente em que momento adormeceu, e a garota certamente estava segura de que não havia voltado ao quarto sozinha. Então a atriz percebeu que a noite foi à cozinha onde o irmão Robbie estava calmamente sentado e comendo. Camila decidiu que foi ele quem a trouxe de volta e achou que a havia incomodado. A atriz ficou um pouco preocupada, pois decidiu que Robbie certamente iria resmungar da próxima vez. Ela também se lembrou que naquela noite teve um sonho muito ruim. Nele, a senhora implorava a Rudeville para não matá-la porque realmente queria viver. O rapaz no sonho respondeu muito seriamente que nunca mataria sua irmã, então ela não tinha o que temer. A garota mal podia conter as lágrimas porque, em seu sono, teve dificuldade em entender o que estava acontecendo. Finalmente, ela percebeu que seu irmão havia prometido não matá-la, e Camila sorriu alegremente. Agora, lembrando-se de tudo isso, a garota ardia de vergonha, desejando não lembrar de nada. Ela considerou isso apenas um sonho, e não entendeu por que chorou e sorriu tanto. Um pouco depois, a irmã encontrou Robbie e o chamou para conversar. O irmão imediatamente começou a resmungar, como costumava fazer, mas a garota apenas sorriu. Camila admitiu que estava tão educada porque estava um pouco envergonhada com a noite passada. A senhora perguntou se seu irmão estava feliz por ela ser mais leve do que parecia, mas ele não entendeu do que ela estava falando. A irmã continuou a dizer orgulhosamente que o rapaz provavelmente ficou surpreso com sua leveza quando a pegou ontem. Notando que Robbie a olhava com muita raiva, a senhora decidiu permanecer em silêncio. Então, de repente, Rudeville, que estava passeando pela propriedade, se aproximou da irmã e do irmão que conversavam. Embora Camila não estivesse feliz em vê-lo, ela queria viver. Então cumprimentou seu irmão mais velho de maneira doce. Mas o rapaz não reagiu de forma alguma. Então um silêncio constrangedor pairou entre eles. Camila também tentou continuar o diálogo de maneira doce, embora estivesse irritada por seu irmão estar em silêncio. Então a garota notou que Rudeville a olhava com atenção e considerou que havia contato. De repente, Robbie chamou a atenção de sua irmã e perguntou que tipo de discriminação era aquela. A irmã não entendeu o que estava acontecendo, e o irmão explicou que sentia a diferença entre se comunicar com ele e com seu irmão mais velho. Camila ficou surpresa que Robbie até trouxesse o assunto, já que ele estava sendo rude com ela. Em resposta, a garota perguntou por que ele estava fazendo perguntas tão óbvias. A senhora então acrescentou que estava agindo dessa maneira porque Robbie era seu irmão, essencialmente família. A atriz não entendeu porque o rapaz estava tão surpreso com suas palavras no final, mas não queria descobrir. E Robbie estava realmente muito surpreso. Ele até ficou em silêncio e não fez mais perguntas à irmã. Notando que o rapaz estava rindo por algum motivo, a senhora tentou descobrir o que havia de errado, mas Robbie apenas disse para não prestar atenção nele. Decidindo fazer isso, Camila se virou e olhou para seu irmão mais velho, pois havia se esquecido completamente dele. Por algum motivo, Rudeville parecia petrificado e não se movia de forma alguma, mas a garota não conseguia entender por quê. Um pouco depois, o jantar começou na propriedade Sorelli, e a atriz ainda não decidiu qual dos dois irmãos agradar mais. Além disso, por algum motivo, seu pai também estava em um humor incompreensível, quase irritado. A filha percebeu isso e apenas ousou perguntar ao duque se estava tudo bem com ele. O homem respondeu que estava tudo bem, apenas hóspedes desagradáveis estavam chegando em breve. Quando seu pai mencionou o sobrenome Javalon, a atriz não se lembrou imediatamente de quem exatamente ele se referia, mas literalmente alguns segundos depois, a garota percebeu que estavam falando de um amigo e ao mesmo tempo um rival, assim como o portador de uma besta divina. O pai também disse que um rapaz chamado Pedro viria junto com seu pai, Javalon. Ao mencionar Pedro, todos imediatamente olharam para a senhora, já que sendo a Camila anterior, ela estava apaixonada por ele. No entanto, agora havia uma atriz no corpo da antiga senhora, e ela considerava o rapaz da família Javalon perigoso demais para continuar correndo atrás dele pela academia. A atual Camila não entendia por que a anterior sofreu tanto. Por causa de seu amor não correspondido por Pedro, ela uma vez tentou convidar um cara para ir a um evento com ela, mas o filho do Duque Javalon recusou a garota sob o pretexto de que já tinha um parceiro para a festa. Então a senhora disse obedientemente que entendia tudo perfeitamente porque Pedro era um cara muito popular. No início, a garota pensou que havia sido rejeitada não porque ele não gostasse dela, mas então conheceu aquele mesmo parceiro. Foi doloroso para Camila ver outra dama andando de braço dado com seu amante, mas a senhora não teve escolha a não ser conformar-se
com isso, uma vez que se comunicava periodicamente com Joella. Então a garota se aproximou de Camila e elogiou seu vestido, o que a filha do Duque Sorfel não esperava. No entanto, os elogios não duraram muito porque Joella quase sussurrou que ouviu Pedro a dispensar. A isso, Camila objetou fervorosamente que o rapaz simplesmente já havia decidido por um parceiro, mas Joella disse que a garota havia sido enganada, pois ela pediu ao rapaz para ser seu parceiro apenas 2 dias atrás. A garota ultrapassou o limite ao começar a rir abertamente da pobre senhora. Joella fez a coisa mais dolorosa ao dizer que Camila era apenas a filha adotiva do duque. A mestra já não podia suportar o fato de que suas colegas a chamavam apenas de falsa, então ela correu até a senhora arrogante e a puxou pelos cabelos. Naquele momento, a filha do duque já era considerada louca, então ela não se meteu em mais problemas. Portanto, agora o pai pediu à garota que lhe dissesse se estava desconfortável em receber tais convidados. Depois de preparar o sanduíche, a atriz declarou orgulhosamente que não queria mais nada com Pedro. Com um sorriso, Camila acrescentou que seus sentimentos pelo rapaz haviam desaparecido, então não havia absolutamente nada com que se preocupar. Toda a família, no entanto, olhou para a garota com incredulidade, embora ela mesma nunca tivesse amado Javalon. No final, com uma tosse, o duque decidiu não voltar a esse assunto. A atriz percebeu que eles não acreditavam nela, mas não tentou provar nada a ninguém. Enquanto isso, o pai começou a lamentar novamente sobre a chegada de Javalon em sua propriedade. Ao ouvir as palavras sobre a besta divina nas frases do homem, Camila percebeu mais uma vez que precisava encontrá-lo. Como a senhora nem sabia nadar, ela suspirou acidentalmente, o que foi audível. O duque imediatamente perguntou à filha no que ela estava pensando, tanto, uma vez que ele estava quase sempre preocupado com ela. A garota disse que seu pai parecia tão triste que ela se sentia triste. O pai imediatamente sorriu, e Robbie ficou chocado com uma frase tão bem-sucedida de Camila. O duque disse à filha para não se preocupar e aproveitar a comida, e ela pediu a ele que fizesse o mesmo. Um pouco mais tarde, o chefe da família perguntou que tipo de sobremesa o cozinheiro havia trazido, e ele disse que era o pedido especial da dama. Então, o duque perguntou à garota o que ela pediu, e a senhora respondeu que era uma sobremesa de suco de feijão preto especial e sorvete. A garota acrescentou que eles têm um bom efeito na genética, e o homem não entendeu por que ela estava tão preocupada com isso. Mais do que tudo, ao oferecer uma nova sobremesa, Camila estava preocupada se Woodville iria comê-la, mas o rapaz não recusou. Um pouco mais tarde, o Duque Javalon, como prometido, veio visitar a família angustiada. O homem falava alegremente todo tipo de bobagem, o que rapidamente cansou o Duque, e ele pediu para passar para diálogos mais importantes. Então, o Duque Javalon voltou sua atenção para Camila e Ravi, que estavam próximos. Como sempre, o homem apenas sorriu sem sequer cumprimentar os dois. A garota notou que o convidado parecia deliberadamente passar por ela e seu irmão o mais rápido possível. Com isso, a senhora concluiu que o Duque Javalon não havia mudado de forma alguma e ainda não os reconhecia como parte da família. Soreful. Como os laços sanguíneos são muito preciosos para um homem, Camila e Ravi eram apenas canalhas para ele, pois eram os filhos adotivos de seu pai. Lembrando que foi Pedro quem era o filho de Javalon que atraía a ex-mestre, a atriz não pôde deixar de sorrir. Então a garota ouviu uma voz masculina familiar atrás dela que a cumprimentou. Ela imediatamente se virou surpresa porque, por algum motivo, a voz era gentil com ela. Pedro estava na frente da senhora, e a garota foi forçada a notar que ele era de fato bonito. Camila imediatamente cumprimentou o rapaz de acordo com todas as regras, embora ela mesma pensasse que ele estava simplesmente se divertindo com seu amor não correspondido. O filho do Duque Chauvel, como se nada tivesse acontecido, esclareceu que este era seu primeiro encontro após o banquete. Então Pedro encenou uma cena tocante, pedindo desculpas, mas a atriz o recebeu de forma bastante fria. Sem perder a esperança de reconquistar o favor da dama, o rapaz pediu que ela lhe mostrasse o lindo jardim Soreful. A atriz confirmou que o jardim era de fato muito bonito, e de repente chamou o mordomo. A senhora pediu a Robbie que acompanhasse Pedro ao jardim, o que ele não esperava. Então o rapaz ficou parado ali confuso, sem saber o que fazer em seguida, uma vez que todo o plano para conquistar Camila havia falhado. A filha do duque, sem se preocupar nem um pouco, desejou a Javalon uma boa caminhada. O mordomo imediatamente entendeu o plano da mestra. Então, quase imediatamente começou a chamar o rapaz para o jardim. O rosto de Pedro mudou muito, e não sorriu mais porque não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele queria alcançar a senhora, mas seu irmão o acompanhava de forma muito ciumenta até a propriedade. Então tudo o que restava agora para o rapaz era realmente
realmente seguir Robb para o jardim, o que não lhe interessava nem um pouco. Nesse momento, o Duque Javalon riu do Duque Surfel, já que ele ainda não tinha encontrado sua besta. O homem, loiro, perguntou de forma bastante rude por que seu amigo havia vindo, e ele explicou que tinha assuntos a tratar. Indo direto ao assunto, Javalon ofereceu representar as minas Sorfu por uma pequena porcentagem das vendas. No entanto, o homem nem ouviu até o fim e imediatamente disse que não pretendia compartilhar as minas. Javalon continuou a insistir, fazendo o rosto de Sorfu ficar cada vez mais irritado, mas ele não recuou. Então os homens discutiram até o momento em que Camila trouxe os petiscos caseiros. A dama tentou com muita afinco desta vez, não apenas porque tinham convidados, mas para animar seu pai. O duque imediatamente percebeu que sua filha havia trazido um novo chá e explicou que este ajuda a dormir. Camila prometeu trazer outra xícara de chá para seu pai antes de dormir, e ele de repente a convidou para ficar com eles. A atriz imediatamente fez uma expressão doce e inocente, perguntando se iria atrapalhar. O duque apressadamente disse que sua filha não atrapalharia de forma alguma, e ela se juntou à festa do chá dos homens. A dama notou que Javalon claramente não estava feliz com sua presença, mas isso a divertiu ainda mais. Olhando para o duque, a garota ficou muito surpresa porque viu algo que não deveria ter visto. Sentada no ombro de Duque Javalon e protegendo seus arredores estava sua besta divina pessoal. Era um pintinho vermelho, e Camila não sabia que poderia ver bestas divinas não convocadas. A garota rapidamente percebeu que ninguém além dela podia ver o pintinho. O pai de repente elogiou sua filha mais uma vez pelo chá e a sobremesa que o acompanhava, o que a distraiu dos pensamentos sobre a besta. A dama ficou satisfeita porque essa bebida foi feita por Darren, o que significava que seus esforços não foram em vão. Ao olhar novamente para o convidado, a garota tentou não prestar atenção à besta divina. Em vez disso, Camila convidou o homem agora silencioso para também experimentar a bebida, garantindo que ele iria gostar. O homem riu da forma mais grosseira possível, mostrando descontentamento com toda a sua aparência, mas concordou em experimentar. Quando o duque provou o chá, a dama viu em seu rosto que gostou, mas ele não admitiu. Nesse momento, o pequeno pássaro sentado no ombro de seu dono olhou diretamente para a garota. Isso surpreendeu a atriz, mas decidiu não demonstrar isso para não se meter em problemas acidentalmente. Mas antes que Camila tivesse tempo de pensar assim, ouviu a voz do pintinho, que disse que sabia que ela podia vê-lo. A dama foi salva da comunicação com a besta por ninguém menos que Javalon, que o chamou de repente com uma única palavra. O pintinho alçou voo e se transformou em uma bela águia vermelha. A garota ouviu que o nome da ave era Jet, e percebeu que até a águia ser convocada era como um verdadeiro fantasma. O pai de Camila imediatamente perguntou a seu aliado por que ele convocou a besta repentinamente, e ele respondeu que apenas queria. Javalon acrescentou especificamente que as bestas divinas são tão maravilhosas que é difícil desviar o olhar delas. Mas isso, é claro, é alheio a Sorel. A atriz percebeu instantaneamente que o convidado estava simplesmente zombando deles e de sua falta de um tigre branco. E a ave em si, ainda sentada no ombro de seu dono, claramente não compartilhava de sua alegria, pois estava muito séria. Então, inesperadamente para todos, a águia bateu as asas e voou para cima, e em seguida começou a circular pela sala. Mas não voou assim por muito tempo porque, literalmente, alguns momentos depois, pousou, não no seu dono, mas em Camila. Duque Chavillon ficou até sem palavras porque, por mais que batesse em seu ombro, sua besta não retornava. Em vez disso, Jet se acomodou muito confortavelmente no colo da jovem senhora, o que a surpreendeu tanto quanto os homens. No final, o convidado não aguentou e ordenou diretamente à besta que retornasse, parando de lhe dar comandos com gestos. Mas mesmo diante dessa ordem direta, a águia vermelha obstinadamente balançou a cabeça. O homem não conseguiu reagir a isso com calma, então até elevou a voz para sua besta divina. A isso, a ave respondeu que realmente gostava de estar com a garota, uma vez que ela tinha uma alma muito pura e bondosa. Javalon não ficou feliz com essa confissão e, portanto, pediu a Jet que parasse de falar bobagens sobre como gostava da filha de seu aliado. Aqui, Camila, que sabia que era popular entre tais criaturas, entrou no diálogo e pediu perdão, e seu pai aproveitou o momento e riu de seu amigo, assim como havia rido dele antes. No entanto, o convidado, até recentemente, não queria admitir que sua besta havia parado de obedecer. Por algum tempo, Javalon insistiu em chamar a ave repetidamente, mas ela nunca sequer se moveu. Duke Sorfel riu mais uma vez da desobediência da besta, já que toda a situação o divertia muito. O convidado quase chorou por tudo o que estava acontecendo, pois sua reputação era muito importante para ele, e a própria atriz, estando entre dois fogos, não sabia de forma alguma o que fazer. Agora, alguns dias depois, era hora de Camila
Camila ir para a academia, e todos estavam preocupados com ela. A assistente dona perguntou várias vezes se a dama ficaria bem, e a dama estava certa disso. A atriz entendia parcialmente a preocupação dos outros porque a dama havia estado em cativeiro por muito tempo, e agora ela estava livre novamente. No final, a garota decidiu estudar na mesma área, então quase imediatamente viu pessoas com espadas de madeira. E então o som de espadas reais se cruzando e o comando de que o duelo estava começando chegou aos ouvidos de Camila. O ponto era que a faculdade que a filha do duque escolheu estudar ensinava esgrima. A família Surfel há muito era famosa por seus espadachins, e a dama não queria ser uma exceção à regra. Portanto, ela escolheu essa direção específica para provar que ela também é parte da família. No entanto, a própria atriz condenou a escolha da dama ingênua, pois acreditava que era impossível assumir algo que você absolutamente não entendia. Ainda assim, até certo ponto, ela entendeu a lógica da antiga Camila, pois essa direção poderia ser sua única esperança para a família. Então agora, a garota não estava disposta a se desviar do caminho escolhido por sua antecessora. Mas a atriz não queria treinar ainda, e em vez disso, pensou em dormir um pouco. Camila rapidamente encontrou um lugar agradável à sombra de uma árvore, onde podia tirar um bom cochilo. Mas então a dama viu que naquela sombra, o fantasma de um cara estava parado, e uma espada estava cravada em seu peito. A dama decidiu que seria melhor não entrar em contato com esse espírito para que os outros não se atachessem. Portanto, a garota começou a olhar ao redor, em busca de um lugar igualmente bom para dormir, mas, como a sorte queria, não havia sombra em lugar nenhum. Então Camille teve que ir até a árvore. O fantasma do rapaz estava lá, e continuava a ficar, completamente alheio às pessoas. Nesse momento, a atriz cuidadosamente se sentou ao lado dele, tentando não incomodar o espírito. A senhora se sentiu aliviada ao perceber que o fantasma não estava olhando para ela, embora ela estivesse muito perto dele. Os alunos ao redor começaram a sussurrar que a filha do duque estava dormindo sob a árvore, e Pedro ouviu isso, lembrando como a garota costumava se assustar com cada palavra dirigida a ela. O rapaz ficou surpreso e então Javalon sussurrou que era como se Camila tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Agora, o fantasma ainda flutuava no ar e, estudiosamente, não notava a dama ao seu lado. Isso só beneficiava Camila, já que ela não havia dormido o suficiente e, naquele momento, estava descansando adequadamente. Mas os alunos não desistiam, discutindo que apenas essa garota poderia dormir bem no meio da aula. Depois de ouvir os sussurros ao seu redor, Pedro suspirou com um sorriso, pois não queria incomodar a dama ainda. Portanto, dessa vez, o rapaz defendeu a garota, dizendo que deveriam deixá-la ali deitada, mas eles precisavam ir para a aula. Um de seus amigos imediatamente concordou, mas não percebeu o outro aluno e o tocou acidentalmente com o ombro. O rapaz começou a se indignar com a pessoa que esbarrou nele, sem notar com quem exatamente estava falando. Aconteceu que o amigo de Pedro esbarrou em alguém longe de ser um aluno comum, então ele imediatamente começou a se indignar em resposta. Esse cara era Adrian Sefra, que ainda falava calmamente. O pobre aluno ficou imediatamente muito assustado porque não queria conflitos com Adrian. Quando o rapaz começou a pedir desculpas, Sifra disse com um sorriso que não havia necessidade de se desculpar, pois ele também não estava afim. A família Sefra é conhecida por seus magos brilhantes, e Adrian não era uma exceção. No entanto, havia apenas um problema. O rapaz não tinha humanidade. No ano passado, um aluno transferido se envolveu com Adrian, que o espancou. O mais assustador foi que, quando o aluno perdeu a consciência, o rapaz o tratou e o espancou novamente. Então, naquele momento, salvando seu amigo, Pedro interveio no conflito, interrompendo a briga. Javalon disse que era apenas um pequeno mal-entendido. Então não prestassem muita atenção. Em resposta a isso, Sefra perguntou se o rapaz que interveio era um palhaço, um cara que tinha aparecido do nada. Adrian continuou provocando e disse que queria ver se o ruivo também sorriria se eles brigassem. Pedro sugeriu não ir tão longe, ao que o homem de cabelo preto perguntou: "E se eu quiser?" Depois disso, sem aviso, Sefra imediatamente atacou, mas Javalon conseguiu bloquear. Adrian disse que Pedro não deveria se atrever a chamá-lo pelo nome, já que eles não eram amigos. Nesse momento, os meninos foram notados pelo professor e tiveram que recuar para não serem enviados ao diretor. Sefra, doente de descontentamento, disse para não voltarem a cruzar seu caminho. Caso contrário, não sairiam tão facilmente. Caminhando para a aula separado de todos os outros, o rapaz notou uma sombra sob a árvore. Camila ainda continuava a dormir lá e a garota se sentia muito bem. De repente, Adrian sussurrou se ela também podia vê-los, mas não explicou quem exatamente. O fato é que onde quer que a dama fosse, havia fantasmas voando de um lado para o outro. Eles até voavam pelos corredores e em quase todas as salas de aula, o que, em teoria, não deveria acontecer. A atriz olhou nervosamente para seu caderno, sem entender por que havia
havia tantos espíritos na academia. No final, a senhora não suportou e decidiu dormir um pouco mais para não ver fantasmas. Mas assim que a garota fechou os olhos, a professora imediatamente se aproximou dela e perguntou se sua aula era realmente tão chata. Camila se lembrou dessa mulher, que tinha medo do Duque Sorfel e, portanto, descontava em sua filha de todas as maneiras possíveis. Havia muitos alunos na sala dormindo em suas mesas, mas a professora se aproximou dela. A mulher perguntou de forma ameaçadora se uma senhora poderia realmente resolver absolutamente qualquer problema se permitisse dormir. Sem permitir que a filha do Duque dissesse uma palavra, a professora descaradamente a chamou diretamente para a lousa. Camila pensou que essa senhora estava agindo como uma criança e não como uma professora adulta. Na verdade, sendo Sarah, ela se formou em uma das melhores universidades. Sentada atrás de cadernos em seu tempo livre devido à atuação e aos estudos, a atriz frequentemente tinha sangramentos nasais, pois se esforçava muito, mas não abria mão de nada. Além disso, Sarah teve a oportunidade de observar em seus sonhos muitas vezes ao longo de 20 anos como a senhora estudava. Portanto, a atual Camila resolveu facilmente a questão do exame, cuja solução ela tinha visto mais de 10 vezes. Terminando de escrever a equação, a garota se virou para a professora e perguntou se podia dormir agora, já que a mulher não tinha nada a dizer para a dama. Agora ela a permitiu em silêncio a voltar a seu lugar. No final do dia escolar, a atriz foi para a mansão em uma carruagem e sentiu como se tivesse passado uma eternidade na academia. A senhora não conseguia entender por que havia tantos fantasmas na academia, e além disso, o leve balanço da carruagem teve um efeito calmante e ela adormeceu. No final, Camila realmente adormeceu no caminho, então estava de bom humor quando chegou em casa. Em admiração, a garota olhou em frente, avaliando as muitas posses de seu pai. A atriz de repente percebeu que, pela primeira vez neste mundo, estava vendo um pôr do sol. Embora acreditasse que sua vida estava ladeira abaixo, não pôde deixar de reconhecer a beleza do pôr do sol. Nesse momento, a menina sonhadora foi chamada pelo nome, e ela abriu os olhos abruptamente. Acontece que o Duque saiu para encontrar sua filha, decidindo saudá-la após a academia. O pai disse restritamente que estava contente que Camila havia retornado, pois o estava aguardando. A atriz ficou chocada, por pela primeira vez em sua vida, ouvir uma saudação ao voltar para casa. Seus pais nunca a haviam reconhecido antes nessa vida, razão pela qual a pequena Sarah estava sempre triste. Então, agora a dama estava sobrecarregada de sentimentos e não conseguiu segurar suas lágrimas. Uma garota chorando apareceu diante do duque e do mordomo, que não conseguiam acalmar a dama. Ela mesma não conseguia entender por que estava chorando, pois tudo estava bem. O pai imediatamente ficou com medo por sua filha, e agarrando-a pelos ombros, pediu que ela lhe dissesse o que havia acontecido. A garota se lembrou de sua infância triste, quando a escuridão sempre foi sua amiga. Por mais vezes que Sarah chegasse em casa esperando não ficar sozinha, nada mudava. Depois da morte da mãe, a vida da menina só piorou, pois ela teve que ser completamente responsável por si mesma. Seu pai só a procurou uma vez, e então foi por dinheiro. Mas mesmo assim, Sarah não chorou. Agora, por algum motivo desconhecido para ela, as lágrimas fluíam como se fossem sozinhas. Como resultado, Camila conseguiu se recompor, e até sorriu feliz para seu pai, dizendo que estava em casa. O Duque ainda estava muito preocupado com sua filha, mas como ela não deu um motivo, ele não perguntou. Em vez disso, o homem gentilmente afagou a cabeça da filha e a recebeu calorosamente na propriedade. Um pouco mais tarde, já em seu quarto, a dama se sentiu muito envergonhada porque havia chorado. Ela se sentiu embaraçada que, naquele exato momento, todos os irmãos e até os servos a viram chorando. Então, Camila foi distraída de seus pensamentos pelo ronco de seu estômago e a dama percebeu que estava muito faminta. Como não poderia ficar com fome, a garota decidiu ir até a cozinha e comer algo. Camila passou mais um tempo se preparando e só então entrou na cozinha, notando que as portas estavam abertas. A atriz não teve tempo nem de dar alguns passos quando ouviu subitamente a voz de seu irmão falando com ela. Aconteceu que todo esse tempo, Robbie estava esperando sua irmã perto da porta, sabendo para onde ela iria. A garota não conseguia acreditar que o rapaz estava esperando por ela para um diálogo. Entanto, por algum motivo, a dama de repente sentiu um calor agradável em seu peito e, portanto, não pôde deixar de sorrir. Decidindo fazer uma piada, a dama disse que, embora fosse lenta, ainda era a mais bonita. Seu irmão não apreciou as piadas dela, então Camila prometeu não fazer mais piadas assim se ele não fizesse tal cara. Robbie concordou com tal acordo e, por algum motivo, então ele enfiou a mão no bolso, procurando algo ali. O rapaz encontrou facilmente e puxou uma pequena coisa do bolso, que disse à irmã para pegar. A dama começou a examinar a pequena pulseira com surpresa.
não sabendo sobre suas propriedades. Ravi explicou que essa pulseira deveria ser jogada em quem ousasse ofender a dama. O irmão acrescentou que essa era uma pulseira mágica que podia imobilizar a pessoa certa. Camila aceitou o presente, embora não entendesse bem por que o rapaz lhe deu. No entanto, ela foi grata a Robbie, pois ele se preocupava com ela de todo o coração. Seguindo seu irmão, a garota começou novamente a irritá-lo como uma piada, mas ele apenas resmungou. A dama perguntou se sua reputação seria prejudicada se ela usasse a pulseira, ao que Robbie respondeu que nada poderia salvar sua reputação. O tempo passava inexoravelmente, e o fantasma ainda lembrava Camila sobre o ovo da besta na água. Então ela foi ao lago. O mordomo implorou a garota para mergulhar, mas ela se recusou porque a água ainda estava muito fria. No entanto, o fantasma não desistiu, e assegurou a ela que agora era a melhor temporada para nadar, o que era verdade. A atriz admitiu com um suspiro que havia esgotado as desculpas e que era hora de realmente mergulhar. No final, o falecido duque não podia mentir, pois ele simplesmente não tinha necessidade de fazê-lo, o que significa que o ovo da besta estava na água. Embora toda a família Sorefel houvesse procurado o ovo por anos, Camila entendeu que eles não teriam pensado em olhar no lago. Não importava o quanto Darren tentasse. A água no lago ainda estava muito gelada para a atriz. O fantasma lembrou-a de que o falecido duque estava esperando a dama agir, mas ela respondeu que poderia esperar mais um pouco. Nesse momento, Camila finalmente decidiu que voltaria apenas quando a água no lago também ficasse mais quente. O mordomo reclamou por algum tempo, mas a dama o repreendeu e ele parou. A atriz perguntou se era necessário que Darren a seguisse até a academia, e o espírito acenou. Então a dama começou a se preocupar que o lago pudesse ser fundo, mas o fantasma respondeu alegremente que ela não precisava se preocupar com isso, pois o mordomo já havia explorado o lago e sabia aproximadamente onde o ovo poderia estar. Com os olhos brilhando, Darren pediu à dama para simplesmente segui-lo, e ele a levaria para onde ela precisava ir. Camila não estava tão entusiasmada porque não sabia nadar, mas não disse nada. A garota queria continuar o diálogo, mas então viu silhuetas desconhecidas à distância. A atriz parou no lugar, tentando entender quem estava na frente dela e o que estava acontecendo entre eles. Aconteceu que um dos estudantes tentou chamar a garota para sua casa, supostamente para tomar chá. Ouvindo os discursos insolentes do arrogante rapaz, Camila ficou com raiva e decidiu ajudar aquela garota. Nesse momento, o rapaz agarrou a pobre dama pela mão e a arrastou bruscamente, mas a dama se aproximou e chamou o estudante, fazendo com que ele se virasse com medo. A filha do Duque Sorefel explicou que a dama não importava o gênero do rapaz, pois ela não gostava dele. O estudante imediatamente reconheceu a atriz, o que não era surpreendente, já que havia muitos rumores sobre ela. De repente, por algum motivo, ele perguntou se a dama estava sozinha ali, e ela confirmou. O estudante riu disso e disse em voz alta que tinha muita sorte de pegar duas garotas de uma vez. O rapaz lembrou Camila sobre sua reputação e que se ela não quisesse problemas, era melhor ir embora. Em vez disso, a dama começou a listar um a um todos os fatos sobre um rapaz chamado Jude, mesmo aqueles que ele nunca contou a ninguém. Jude ficou muito surpreso porque não esperava ouvir tudo isso de uma estudante desconhecida. O fato é que todo esse conhecimento foi ditado à dama por Darren, que somente ela podia ver e ouvir. Camila chegou a se sentir mal com a terrível e vergonhosa biografia de um aluno arrogante que se comportava de maneira muito orgulhosa. O rapaz perguntou como a garota sabia de tudo isso, e ela respondeu que estava curiosa. Então Jude, de repente, ficou muito sombrio, claramente se lembrando de algo ruim antes de continuar o diálogo. O rapaz pulou repentinamente em direção a Camila e começou a exigir que ela lhe dissesse como sabia tudo sobre ele. De surpresa, a atriz até congelou no lugar, permitindo que o estudante a xingasse por um tempo. Jude disse que a moça deveria saber o que ele tinha feito, já que sabia de tudo isso. O rapaz sorriu loucamente, dizendo que ninguém tinha feito nada a ele após tudo o que aconteceu. Inclinando-se em direção à garota, ele sussurrou que todos estavam tentando esconder sua vergonha, e ela não era melhor. O estudante loiro não aguentou e gritou que Camila não tinha nada a ver com isso, mas a atriz não ouviu seus gritos, pois estava muito irritada com o rapaz. Percebendo que ainda não tinha nada a perder, a moça decidiu recorrer à ajuda de Ravi. Em um movimento rápido, ela arrancou a pulseira presenteada e a lançou contra o ofensor. Jude não conseguiu fazer nada, pois se viu enredado em um presente mágico e suspenso no ar. Com um leve movimento de sua mão, Camila ordenou que o corpo amarrado subisse, e a pulseira a obedeceu, levantando o rapaz alto o suficiente para que ninguém pudesse ajudá-lo. A moça parou. A garota estava grata ao irmão por tal presente útil, uma vez que ele a ajudou muito. Agora
hora, o estudante começou a gritar para que a moça removesse as cordas, e a atriz ameaçou deixá-lo fazer isso. Então ele se calou. Camila notou que o estudante não queria morrer, já que começou a se comportar de maneira muito obediente. Mas a atriz esqueceu de perguntar ao irmão como desfazer a pulseira, então decidiu improvisar. Então, a filha do Duque ouviu vozes masculinas nas proximidades procurando Jude. Descobriu-se que o rapaz não estava sozinho, pois havia mais 3 de seus amigos nas proximidades. O estudante apanhado imediatamente os chamou alegremente, já que poderia usar alguma ajuda. Camila não esperava tal reviravolta, pois ela tinha apenas uma pulseira. E os rapazes, a julgar pela aparência, nem pensavam em lembrar de sua consciência e queriam prejudicar 2 garotas ao mesmo tempo. A moça até se perguntou se conseguiria fugir desses 3 de salto alto se corresse o mais rápido que pudesse. Após recuar alguns passos, a garota ficou muito assustada ao sentir suas costas colidirem com outro rapaz, mas felizmente para Camila, esse rapaz era seu irmão mais velho, que por acaso estava por perto. Ao ser questionado sobre o que estava fazendo ali, Rudeville respondeu que estava apenas passando. A moça não acreditou muito, mas não teve outra escolha a não ser pedir ajuda ao irmão. Portanto, a atriz hesitante e timidamente pegou o rapaz pelo manto, mostrando assim que estava assustada. Inesperadamente, o filho mais velho do Duque perguntou se era por causa desses caras que sua irmã havia chorado mais cedo, mas a atriz nem se lembrava de ter chorado após voltar para a casa da academia pela primeira vez. No entanto, naquele momento, ela decidiu acompanhar seu irmão em vez de explicar como as coisas realmente eram. Assim, a irmã baixou a cabeça tristemente e acenou brevemente, mas afirmativamente. O rosto de Rudeville contorceu-se de raiva, quase de forma imperceptível, apenas porque ele mesmo era pouco emocional. O irmão disse à moça para ficar atrás dele, e ele caminhou confiante em direção aos estudantes que riam. Camila mal conseguiu conter o sorriso, pois sabia que seu irmão mais velho lidaria facilmente com os rapazes. Aqui, uma garota loira se manifestou, a quem os estudantes inicialmente chamaram a atenção, sentada no chão. A moça agradeceu a Camila por sua ajuda, pois ela estava se colocando em perigo. Ao observar melhor, a atriz reconheceu inesperadamente essa garota, pois a tinha visto em um sonho. A loira se apresentou como Lila, e a senhora já conhecia seu nome e até mesmo sua história. Na verdade, essa garota era a verdadeira personagem principal deste mundo. Ela também era a única pessoa a estender uma mão amiga a Camila do passado. Mas a moça não gostou do caráter bondoso e gentil de Lila, então a mandou embora. A senhora odiava essa garota porque ambas eram de famílias adotivas, mas muito diferentes. Por algum motivo, até Pedro, que realmente gostava da filha do Duque Sorefel, se apaixonou por Lila por causa dela. Ciúmes fizeram com que Camila, no futuro, até tentasse matar a senhora que quis ajudar, mas seu pai a encontrou a tempo. Apenas ao olhá-lo, a filha congelou de medo. O Duque, com os olhos brilhando de raiva, disse que ela havia cruzado a linha do que era permitido. A atriz lembrou-se de que foi depois disso que todos finalmente se afastaram de Camila. Enquanto a moça estava pensativa, Lila de repente a chamou pelo nome, embora duvidasse da correção. Após pensar um pouco, a atriz decidiu ajudar essa garota a se levantar do chão. Lila aceitou entusiasticamente a mão estendida, demonstrando devoção de cachorro apenas porque a moça disse que se a garota realmente estivesse grata a ela, não deveria andar com alguém desconhecido. Para isso, a nova amiga respondeu que não havia ido a lugar nenhum com aquele rapaz, o que confundiu a atriz. E então, Lila admitiu que a seguiu para a floresta, porque achou perigoso atravessá-la sozinha. A filha de Sorul ficou surpresa e, portanto, perguntou se essa garota loira a conhecia. Lila sorriu e disse que todos estavam falando dela. Discutiram tudo, desde roupas até penteados, e até tentaram entender o estado de espírito de Camila naquele momento. Ouvindo a garota, a atriz se sentiu estranha porque não esperava ser tão popular. E Lila terminou com a frase de que, por causa de todos esses rumores, queria conhecer a senhora pessoalmente. Camila perguntou surpresa se a garota realmente queria isso, mas ela estava completamente certa. Olhando com cuidado para Layla, a atriz decidiu não interferir em sua tentativa de fazer amizade com alguém, e a garota loira interpretou isso como um bom sinal, dizendo que realmente esperava se tornar uma boa amiga. Camila não entendia de forma alguma por que alguém precisaria dela como amiga, mas não se opôs. Naquele momento, seu irmão chamou sua irmã, e ela se distraiu com ele. Esquecendo-se de Layla por um tempo, o ponto era que Rudeville havia lidado com todos os ofensores e, portanto, se virou para a dama. O rapaz se aproximou, enquanto a atriz estava feliz por ele ser um mestre das espadas. Então o irmão mostrou um bracelete mágico em sua mão que quebrou durante a batalha. O filho mais velho pediu desculpas, mas Camila disse que apenas pediria a Robbie para consertá-lo. Rudeville ficou em silêncio por um tempo e, então, por algum motivo, perguntou se o irmão do meio havia
dado o bracelete à irmã. Ela confirmou, e então o rapaz, por algum motivo, perguntou tensamente por que ele fez isso. A atriz não sabia a resposta exata, mas sugeriu que Robbie poderia se importar com ela dessa maneira. Então, Rudeville de repente apertou a mão em que estava o bracelete, formando um punho, fazendo com que ele se quebrasse completamente como se nada tivesse acontecido. O rapaz pediu desculpas por isso e então acompanhou sua irmã até a propriedade. Como resultado, naquela noite, a atriz se revirou de um lado para o outro porque não conseguia dormir. Ela se lembrou muito bem que a primeira pessoa a atrair Rudeville deveria ter sido Lila, e em seus sonhos a dama viu o reencontro desses dois. Mas por algum motivo, no sonho de hoje, o irmão nem mesmo olhou para a garota, porque Rudeville e Lila estavam constantemente sendo interrompidos por outras pessoas. Muitas coisas em seu relacionamento se complicaram. Parecia que o rapaz e a garota deveriam se encontrar pela primeira vez no mercado. Então Camila só podia esperar que tudo se tratasse da localização. Verdade que, por causa de todos esses pensamentos, a atriz ainda não conseguia dormir, o que ela não gostava. Mas assim que ela adormeceu, um dos fantasmas decidiu urgentemente acordar a garota. No começo, a dama tentou afastar o espírito, mas ele era persistente demais e não foi embora. O falecido duque gritou para sua bisneta e Camila abriu os olhos abruptamente, acordando completamente. O homem, enquanto isso, acenou alegremente para a dama, satisfeito por conseguir acordá-la. A atriz pensou que ele estava preso ao cemitério e, por isso, perguntou como o duque tinha entrado em seus aposentos. Mas ele mesmo não sabia. O homem disse que hoje sentia uma certa leveza em seu corpo, razão pela qual conseguiu voar para longe do cemitério. Camila presumiu que era porque ela havia concordado em ajudar o espírito. Justo naquele momento, o duque perguntou quando a dama pegaria o ovo da besta divina. A dama tentou se defender, mas então Darren veio apoiar o mestre. Como resultado, a atriz não pôde suportar tal pressão e mais uma vez prometeu que pegaria o ovo. No entanto, as coisas não eram tão simples porque Camila tinha alguns planos a preparar primeiro. Os espíritos olharam para a dama com questionamento, mas ela não estava a fim de explicar nada a eles. Em vez disso, a garota inalou e exalou pela boca como se estivesse se preparando para algo. E literalmente, um segundo depois, seu grito agudo atravessou o silêncio da noite da propriedade. Todos os servos imediatamente correram para os aposentos da mestra, uma vez que ainda estavam acordados de plantão à noite. A porta dos aposentos da dama se abriu rapidamente, e os assistentes viram sua mestra escondendo o rosto nos joelhos. Dona imediatamente correu para Camila, perguntando se ela estava bem. Por causa do grito da filha, até seu pai correu para seus aposentos e pulou da cama. A atriz, sem conter as lágrimas, imediatamente estendeu a mão para ele, buscando sinceramente consolo. O duque perguntou o que aconteceu, e a dama disse que o viu queimando em um sonho. Camila explicou que um incêndio eclodiu no escritório de seu pai, e ele estava no meio das chamas e não se movia. De repente, Ravi, que também não se lembrava de como havia chegado ali, correu para os aposentos da irmã. O pai, tendo ouvido a história da filha, sorriu docemente para ela, dizendo que todas as coisas terríveis tinham acabado. Na verdade, a atriz havia criado deliberadamente tal alvoroço, despertando até a atenção de todos. Ela sabia que um grande incêndio logo eclodiria na fábrica de têxteis da família Soreful, e é por isso que contou especificamente sobre esse evento como se tivesse sonhado com isso. Naquele momento, o conselheiro do duque irrompeu nos aposentos de Camila, gritando que havia um problema. Ele informou tristemente que a fábrica de têxteis havia pegado fogo e não poderia operar por um tempo, mas ninguém ficou ferido. Ao ouvir isso, o duque se despediu da filha e levou o conselheiro para seu escritório. Os servos imediatamente começaram a sussurrar ao redor, alegando que exatamente o que Camila havia sonhado havia acontecido. No entanto, a princípio, todos consideraram isso uma mera coincidência e não prestaram muita atenção. Sem que ninguém percebesse, a dama sorriu enquanto seu plano começava a funcionar com muito sucesso. Naquela manhã, a garota viajou de carruagem com os fantasmas e contou a eles o que planejava fazer. O duque ainda insistia que deveria apenas trazer o ovo, e a dama objetou que ele precisava esperar um pouco mais. Afinal, as pessoas provavelmente a bombardeariam com perguntas sobre como exatamente ela encontrou a besta. O falecido duque pensou sobre isso e percebeu que Camila estava certa e que ela poderia até ser considerada louca. Então a dama estava prestes a dizer que viu o ovo em seu sonho, mas os fantasmas duvidaram que eles acreditariam nela. É por isso que Camila considerou importante começar preparando o terreno para que acreditassem em suas palavras. Quando chegaram, os espíritos começaram a perguntar o que estavam vindo buscar, e ela respondeu que era fertilizante para
para o solo. O Duque mais uma vez não entendeu esse enigma e, portanto, pensou muito sobre isso. Nesse momento, 2 homens estavam andando pela fábrica de têxteis e calculando os danos causados. Um deles notou uma garota à sua frente e, portanto, parou para conversar. O homem cumprimentou Camila e ela sorriu de volta para ele, já que não se viam há muito tempo. A dama esclareceu que o conde não os visitou por causa do incêndio e ele confirmou essa ideia. Camila decidiu apoiar o homem com palavras bondosas para que ele não se preocupasse com os danos e assim disse com um sorriso que sorte boa e má sempre andam juntas. E ela tinha um presente para o conde. A atriz entregou ao conde uma pequena caixa que havia comprado junto com os fantasmas apenas algumas horas antes. Camila não contou tudo imediatamente, mas respondeu que a sorte está dentro de nós. A senhora teve que persuadir sua amiga várias vezes a aceitar o presente. Só depois disso, o conde obedeceu e abriu a caixa, vendo pequenos sapatos lá dentro. Um pouco depois, as empregadas estavam discutindo o fato de que uma condessa finalmente engravidou. Elas ouviram que Camila foi a primeira a descobrir sobre isso e deu os sapatos da menina ao conde. As empregadas estavam sinceramente felizes com essa adição, embora não soubessem como explicar a previsão da senhora Sorrel. Elas até sussurraram sobre a menina na cozinha, dizendo como exatamente ela influenciava os que a cercavam. Até Gerald começou a olhar para a senhora com desconfiança, porque não sabia se poderia confiar nela. Várias informações sobre o que exatamente Camila estava dizendo se espalharam rapidamente entre todos. Cada vez mais, as empregadas começaram a chegar à conclusão de que todas essas histórias não eram apenas coincidências. Algumas até agora consideravam a senhora Camila melhor do que qualquer cartomante em sua cidade. Então, no final, o Duque chamou sua filha para conversar sobre tudo isso. O pai se perguntava por que todos ao redor diziam que a senhora podia ver o futuro. A atriz aproveitou a situação e disse que às vezes sonha com todo tipo de coisas. Em seus sonhos, o Duque perguntou se a menina estava com dor, mas ela estava bem. Então, Camila decidiu dar prosseguimento ao seu plano e, supostamente hesitante, se dirigiu a ele. Ela admitiu que tinha o mesmo sonho todas as noites, o que alarmou muito o homem. A senhora disse que primeiro checaria tudo ela mesma e depois contaria ao pai, e ele concordou. A única coisa é que o Duque garantiu que esse sonho não era algo perigoso, mas a atriz o assegurou de que estava tudo bem. Camila ficou satisfeita com o resultado desse diálogo, pois agora era possível conseguir o ovo da fera. Por isso, ela se vestiu apropriadamente e levou Darren com ela, que prometeu ajudar na busca. A senhora pediu mais uma vez se era verdade que o lago não era profundo, e o fantasma novamente jurou que sim. Todos os preparativos foram concluídos, e o mordomo foi o primeiro a mergulhar na água para mostrar o caminho para a atriz. A água ainda estava fria, mas não havia como recuar. A água, embora fria, era salva pelo fato de ser muito limpa e transparente. Assim que a menina entrou no lago, Darren imediatamente a chamou, pois ele havia encontrado um lugar com um ovo. Sem pensar 2 vezes para evitar congelar, a senhora mergulhou e nadou direto para o fundo. Ela examinou cuidadosamente a areia ao redor em busca do tão precioso ovo da fera. Parecia a Camila que Darren estava apontando para uma simples conta de vidro, mas ela não estava disposta a duvidar disso. Portanto, a menina levantou o mesmo ovo do fundo, que se revelou bastante forte e leve. Essa conta parecia muito bonita para a atriz, e ela imediatamente a colocou no bolso para não perdê-la. Então a senhora sentiu que o ar em seus pulmões estava acabando, o que significava que era hora de subir à superfície. Inesperadamente, a senhora ouviu um som atrás dela e então se virou. Em vez de subir, Camila viu sua fiel assistente Donna nadando em sua direção com todas as suas forças. A empregada puxou a senhora para a superfície, gritando que ela não deveria morrer. A atriz havia passado tempo demais na água, distraída pela sua assistente, e por isso perdeu a consciência. Um pouco depois, Donna trouxe a senhora de volta à consciência, que a havia perdido por causa dela. Camila imediatamente verificou o ovo da fera, mas, felizmente, ele estava lá. A senhora se virou, insatisfeita, para a empregada e perguntou de onde ela tinha vindo. Mas Donna estava emocionada e, portanto, não conseguia explicar nada claramente, continuando a chorar. Então, a assistente disse que se a senhora morresse novamente, dessa vez seria para sempre, o que chocou a menina. Donna explicou que a senhora não poderia mais voltar ao passado como era antes. Camila ficou tão impressionada com as palavras de sua assistente que congelou no lugar, não sabendo como reagir. A senhora voltou à propriedade de mau humor e não prestou atenção a ninguém. Antes que pudesse chegar ao quarto, alguém cuidadosamente a cobriu com um manto quente. A senhora se virou e viu que era Rudeville quem havia feito isso, que preocupadamente perguntou o que havia acontecido. A atriz agora estava incapaz de se comunicar de maneira alegre e afável com ele. Portanto, a menina disse que queria descansar e rapidamente se afastou para que ele não a alcançasse. O irmão mais velho permaneceu parado no lugar
lugar porque estava muito preocupado com a irmã. Assim que Camila entrou no quarto, os fantasmas também começaram a perguntar se estava tudo bem, mas ela não respondeu. Com uma voz dura, a senhora pediu aos espíritos que desaparecessem, e Darren tentou objetar, mas a atriz ameaçou, irritada, que nunca mais falaria com eles se os espíritos não fossem embora. Como os fantasmas realmente não queriam isso, eles imediatamente desapareceram no ar. Assim que todos saíram, Camila olhou para a porta ameaçadoramente, pois queria conversar com Donna. A senhora chamou a empregada, e ela entrou no quarto com medo, sem saber o que aconteceria. Donna tentou oferecer chá à senhora, mas ela perguntou rudemente quem a assistente era. A menina começou a dizer que era a assistente pessoal da senhora, mas foi interrompida. A atriz perguntou o que Donna queria dizer quando disse que ela morreria para valer dessa vez. Agora Camila tinha certeza de que essa menina sabia por que estava neste mundo sob tanta pressão. A assistente cerrava os punhos com medo das consequências, mas não teve escolha a não ser falar honestamente. Então, decidiu confessar. Donna disse que até recentemente ela era a gerente de chuveiros até ser demitida. A senhora perguntou o que aconteceu, e a empregada respondeu que cometera um pequeno erro. A menina disse awkwardly que havia trocado acidentalmente de lugar com duas almas diferentes. Camila se surpreendeu ao ouvir isso porque não conseguia nem imaginar que uma coisa assim fosse possível. Acontece que Donna havia colocado por engano as duas almas nos corpos errados. A assistente deu um exemplo de roupas que servem apenas para certas pessoas, e era o mesmo com a alma